Olá, boa tarde a todas e a todos. Já estamos prontos para mais uma partida em viagem. Uma viagem repleta de descobertas por este nosso incrível Portugal. E hoje posso dizer que a carruagem do Intercidades, que é uma carruagem de felicidade, vai andar por Vila Real de Santo António, Vila Pouca de Aguiar, Covilhã e muito mais. Se quer saber tudo, está na altura de entrar no nosso comboio, porque ele vai partir para a próxima paragem. E a primeira paragem do Intercidades é num sítio que eu adoro, que estou cheia de saudades. Vila Real de Santo António, no Algarve, onde a Daniela Magalhães esteve a acompanhar de perto a iniciativa muito bonita, Cuidar de Quem Cuidou. Vamos ver. Olá, muito boa tarde. Eu hoje, neste dia solarengo, eu sei que o dia começou meio esquisito, mas agora já se vê assim um solinho a brilhar. Vim até o Algarve, claro, uma sorte poder andar pelo país inteiro. E eu quero dizer, acho que qualquer pessoa que vive em Lisboa tem um carinho especial pelo Algarve, porque significa verão, significa que o sol chegou. E hoje eu estou aqui para falar de uma iniciativa muito importante que completa 2 anos. E para nos falar um bocadinho também sobre ela, a iniciativa Cuidar de Quem Cuidou, tenho aqui comigo o Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, o Presidente Álvaro Araújo. Esta é uma iniciativa muito importante aqui para Vila Real, não é? Claro que sim, mas se me permite, antes gostaria de mandar um beijinho para a Rita Ferro Rodrigues, uma vila-realense que eu sei que ela adora Vila Real de Santo António. Estivemos juntos no Natal e por isso um beijinho especial para ela. Hoje está um dia maravilhoso, por isso fica desde já convidada para vir aqui à sua segunda terra. Exatamente. Está bem, Rita? Parabéns. A Rita vem todos os anos aqui ao Algarve, também não dispensa minimamente. Quanto a este projeto, é um projeto maravilhoso que está a celebrar 2 anos. Um projeto que mudou a vida de centenas, eu dizia agora aos nossos idosos no pequeno discurso que fiz, mudou a vida de centenas de idosos do nosso concelho. A vida deles é completamente diferente daquilo que era há 2 anos atrás e por isso isto enche-nos no coração. E temos que agradecer ao nosso Gabinete Municipal da Saúde, à senhora enfermeira Patrícia Jerónimo, que é a minha vice-presidente, e é um orgulho tê-la na nossa equipa e só mesmo ela para fazer mudar a vida das pessoas. E por isso hoje estamos de coração cheio e muito agradecidos por toda a equipa do Gabinete que tem feito um trabalho excepcional junto destas pessoas. E a Patrícia esteve connosco em estúdio ontem, também já vamos falar com ela. Muito bem. E muito bem, é verdade. Há pouco aqui o Sr. Presidente estava a elogiar muito a participação da Patrícia no nosso programa. Muito assertiva, não, como ela sabe ser, claro que sim. Como a Rita disse muito bem, deu-me os parabéns e eu acho que sim, eu aceito os parabéns porque realmente a senhora Vice-Presidente foi uma excelente escolha. É verdade. Senhor Presidente, nós hoje estamos aqui a celebrar, estamos neste momento, come-se qualquer coisinha, cada um trouxe qualquer coisa para comer e agora estão todos. Mas o dia já vai longo. Amanhã já teve pilates, penso eu. Atividades, sim, muitas atividades com os idosos, jogos, como se pode ver aqui pelas mesas. Nestas mesinhas que vamos vendo aqui ao longo do Parque das Merendas, porque nós estamos no Parque das Merendas de Monte Gordo e tem assim alguns joguinhos e neste momento eles estão então a comer. E durante todo o ano vamos criando atividades em que eles participam e muitos deles vêm junto de mim e agradecem-me, Presidente, obrigado, porque não costumava sair de casa, porque não dançava não sei há quanto tempo. Nós organizamos bailes, organizamos almoços, organizamos lanches como este. Assim, tudo é motivo para convidar os nossos idosos. E é feito também, como se falou ontem, um acompanhamento. Não são só estas atividades, que também são muito importantes, mas é feito todo um acompanhamento ao longo do ano. Claro, e faz uma despistagem importante. Vamos descobrindo que muitas vezes já não tomam a medicação como deviam tomar. Pronto, e quanto mais não seja por isso, é importante. Muitos deles não conversavam com ninguém. Havia um senhor que me dizia: faleceu a minha esposa há 7 meses que não saio de casa e graças a vocês eu vim a esta iniciativa. Coisas destas acontecem. Combater o isolamento social também é um dos grandes propósitos. Esse é também um dos grandes objetivos. Sim, porque às vezes, isto no país às vezes esquece um bocadinho de cuidar de quem cuidou de nós, não é? Isso mesmo. E eu há bocado dizia aqui no discurso que fiz aos nossos jovens, lembrei aquilo que esta manhã saiu nas notícias do Papa Leão XIV, que está em Angola, e ele que ontem foi visitar um lar e transmitia-se a mensagem de que devemos
ouvir mais os idosos. Eu até corrigi, entre aspas, aquilo que a jornalista disse, porque acho que o Papa Leão XIV queria dizer é que devemos escutar, porque é diferente ouvir e escutar do que simplesmente ouvir. Escutar é refletir, é ir ao encontro daquilo que os nossos idosos nos dizem, que é a voz da experiência, e acho que todos nós temos a ganhar em seguir os seus exemplos. Muito obrigada, Presidente. Muito obrigado. Já vimos aqui que isto é uma presidência de proximidade com as Claro pessoas que sim, acima de tudo. tem que ser. É esse o nosso objetivo todos os dias, é estar junto às pessoas. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. E obrigado também a vocês. Obrigada. Rita. Beijinho. Um beijinho. Muitos beijinhos para ti, Rita. Eu ainda não vou embora, ainda vou dar uma palavrinha à Patrícia, ainda ela que está ali. Bem. Muito obrigada, Sim, Sr. muito Presidente. obrigado. Eu agora vou circular por aqui, porque estamos aqui, então, como eu disse, no Parque das Merendas, e isto já se pica qualquer coisinha. Patrícia, olá. Ontem já Muito esteve boa tarde. connosco. É verdade. Mas hoje chegou o dia de celebrar, então, finalmente os 2 anos da iniciativa. É isso mesmo. Estamos a celebrar o 2º aniversário do Cuidado de Quem Cuidou, o que nos dá muita satisfação e muito orgulho, obviamente, por termos estas pessoas maravilhosas sempre ao pé de nós e por sentirmos que realmente estamos cá por elas e a trabalhar para elas e com elas, porque acho que isso também faz a diferença. E de facto é com muita satisfação que acolhemos aqui hoje os nossos munícipes das 3 freguesias do concelho e que tentámos proporcionar aqui mais um momento de partilha, de convívio, de escuta. Mais um de muitos. Mais um de muitos, mas hoje um bocadinho especial, com direito ali a um bolinho. Já lá vamos também. Controlado em termos de açúcar, que é para não perturbar aqui os níveis de açúcar no Exatamente, sangue. dos tudo nossos pensado. idosos. Tudo pensado, mas efetivamente está a ser um dia muito, muito interessante. Muito especial. Sim, muito especial e diferente. E eu, se calhar, vou falar aqui com uma destas pessoas que... quantas pessoas é que já estão, estão inseridas no projeto? Temos cerca de 400 pessoas já introduzidas nas nossas bases de dados e com as visitas domiciliárias já realizadas. Sabemos que ainda é um número, ainda aquém dos números que nós temos no nosso concelho. Hoje não estão aqui Mas já essas são pessoas 400 a todas. menos. Exatamente, já são 400 a menos. Eu gosto dessa perspectiva, não olhar para aquilo Copo que meio falta, cheio. mas pensar naquilo que já fizemos e olharmos para trás. E efetivamente não temos aqui hoje as 400 pessoas, seria impossível, mas de facto temos aqui uma boa representação daquilo que já é o cuidado de quem cuidou. E Muito com certeza obrigada. quem não está cá está a pensar já em vir da próxima Quem não vez. está cá sabe que nós estamos cá, sabe que estamos com todos, gostaríamos muito que estivessem, mas numa próxima oportunidade acho que vamos conseguir ter mais gente. Muito obrigada e parabéns Obrigada, uma vez mais muito pela obrigada, iniciativa. muito Vou obrigada. falar aqui com uma destas. Posso ir aqui para o meio destas duas senhoras? Vou aqui. Tudo bom, tudo Venha bom. também, sei isso. Vamos assim as três, todas bonitas. Então digam-me lá, isto é um convívio agradável. É, muito bom. Como é que se chama bom. esta senhora? Fátima. Fátima, Dona Fátima. Isto aqui é bom para sair de casa, para vir dar uma volta. É muito bom, sim senhor. Sempre- Precisa é que haja muitas coisas destas assim. Exatamente. Temos a agradecer a Vila Real de Santo António. É uma alegria viver aqui. Sim senhor, é muito bom. Já viu a sorte que tem? Como é que se chama esta senhora? Noémia. A Dona Noémia. Olha, a minha avó paterna chamava-se Noémia. Já viu que o destino junta. E é muito bom. É muito bom, gosto muito de quem faz isto, gosto muito do Sr. Presidente e gosto de toda a gente e é tudo muito bom. Gosta muito destes convívios. É assim uma lufada de ar fresco para sair de casa. Aquele rapaz é Ó João, o João, que é coordenador, o João Bernardo, que é coordenador também aqui da iniciativa Cuidar de Quem Cuidou, que eu também já fui vendo algumas coisas nas redes sociais, que também está sempre muito próximo destas pessoas. Sim, é verdade. Todos os dias faço visitas para ver todos os idosos do projeto, tento ver todos os idosos do projeto, em que vamos fazendo diversas atividades, workshops com eles, também para a motricidade fina das mãos, cognitiva. Também temos as nossas psicólogas do projeto, que vamos dando apoio psicológico. Já vamos falar com elas daqui a pouco. Daqui a pouco vamos falar com elas. E depois tento sempre estar um pouquinho mais perto todos os dias delas, para também dar uma palavrinha de conforto a elas, que elas bem precisam, porque às vezes algumas estão sozinhas. Por acaso, esta senhora mora em Santa Rita, é um povo já distante, tem cerca de 50 habitantes. Então nós vamos lá, de vez em quando fazemos muitas atividades em Santa Rita, na escola antiga. E Apesar de ser distante, fazem também questão de estar presentes. sim, por todo o Conselho, nós vamos tendo várias atividades por todo o Conselho, mas em Vila Real, outras em Montegordo, outras em Cacela, outras em Santa Rita, que é para albergar todos os utentes do projeto e para terem um bocadinho de uma palavra de conforto ao pé deles. Quantas avós é que aqui o João Bernardo já tem? Neste momento tem 400 avós, você não me diga nada. Ai, a senhora é que é neta ou é avó? Você é minha avó ou minha neta? Sou sua avó. É avó, é uma das muitas avós que tens aqui. Eu quero ver o que é que me vais deixar no testamento. Não tenho nada para deixar aqui.
Já deixei que eu tinha que deixar. Pronto, meu amor. Já deixou aquilo que tinha de deixar, diz aqui. Eu olho para mim. Exatamente, Olha, e meu amor. como é que é? olho. Como é que é a sensação de saber que tem um significado tão poderoso o que tu fazes por estas pessoas? É uma felicidade enorme. Eu acho que nasci mesmo para isto. Sou muito bom com os idosos, com a faixa etária mais idosa. E é uma felicidade enorme porque eu também tenho a voz e sei o bem que faz um jovem estar a ouvir, escutar, como dizia o Presidente agora no discurso que fez. E é isso. E é isso, é uma missão de vida, não é? missão de vida, É uma é isso missão de mesmo. vida. E por falar em missão de vida, nós também temos ali outra missão, que é acender aquele bolo gigante para celebrar aqui os 2 aninhos desta iniciativa, que se o bolo neste momento tem este tamanho, eu não sei o que é que vai acontecer quando chegar aos 10 anos, aos 15 anos. Vamos ver ali o bolo, podemos ir acendê-lo. Vamos até lá. Vamos lá todos, vocês estão a ver neste momento aqui o bolinho. Patrícia, podemos acender o bolinho? Vai ser agora que vamos celebrar. Juntem-se todos aqui a nós, vamos agora soprar as velas da iniciativa que vos abraça todos os dias ao longo de todo o ano. Eu ainda vou falar com mais pessoas a seguir que vemos aqui, porque é sempre bom falarmos com quem acaba por desfrutar desta iniciativa, desta bonita iniciativa que é o cuidar de quem cuidou. E estamos mesmo nos últimos preparativos deste bolo. Nós temos de ver esta vela acesa. Temos de ver esta vela. Está complicado. Oi. Aquela complicação clássica de acender uma vela de bolo de aniversário. Se não fizer chama, nós cantamos na mesma. Que assistiu a tantos partos. Diga! A senhora enfermeira que assistiu a tantos partos, está difícil este parto. Olha, conseguiu dar. Conseguimos! Então vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para cuidar de quem cuidou. Uma salva de palmas. E olhem, eu para já ainda vou provar um bocadinho deste bolo. Eu ainda regresso esta tarde, mas para já vou ficar aqui nesta ótima companhia desta... Oi! O que é que se passou ali? Já sabem como é que é estas diversões. Eu já volto, até já. Onde está a Daniela Magalhães? Há sempre festa. É que mesmo que não exista festa, ela faz a festa extraordinária. Mas uma ótima iniciativa em Vila Real de Santo António, cuidar de quem cuidou. Daqui a pouco já vamos voltar à companhia da Daniela Magalhães para perceber então o andamento dos festejos. Vamos fazer agora a nossa ligação ao site e hoje com uma estreia nestas andanças, a jornalista Inês Miguel. Olá, boa tarde Inês, seja bem-vinda ao Intercidades, que faças uma boa viagem connosco. E já agora que nos deixes os destaques do site de hoje. Olá, boa tarde Rita, boa tarde também a todos os que nos acompanham lá em casa. Hoje destacamos a história de um apicultor que tem 7 milhões de abelhas. No âmbito do especial Conta Lá, que está a percorrer a Nacional 2, o apicultor de Vila Pouca de Aguiar, Luís Rodrigues, referiu que tem cerca de 7 milhões de abelhas e de mais de 40 anos dedicados à apicultura, numa atividade feita de paixão e persistência. Hoje gera cerca de 150 colmeias, mas como nem tudo é doce como o mel que produz, este apicultor diz que o decréscimo do número de abelhas é real, mas que desistir não é opção. Uma história que pode ler no nosso site. Outro artigo de destaque do dia de hoje é também a forma como a inteligência artificial já está a ter impacto nas urgências da Covilhã. Hoje decorreu o segundo dia da Covilhã Inove Summit, em que o Conta Lá promoveu um espaço de reflexão sobre inovação e a inteligência artificial. No debate moderado pela jornalista Catarina Duarte Fonseca, os especialistas defendem que estas ferramentas ajudam a promover a eficiência dos profissionais, mas que não os substituem. Para terminar, um relatório da Greenpeace que concluiu que Portugal e Espanha têm condições para atingir emissões líquidas nulas já em 2040, 10 anos antes da meta atualmente definida pela Comissão Europeia. O estudo analisa 20 setores económicos, onde a principal proposta passa por uma redução de 39% na procura final de energia até 2040, mantendo assim a cobertura total através de energias renováveis. Estes são 3 artigos que estão em destaque no dia de hoje no nosso site do Conta Lá. Muito bem, grande estreia e boa viagem connosco e com o Canta Lá. Ai, Canta Lá. Muito obrigada.
Pronto, agora tenho que parar de rir. Beijinhos, obrigada. Obrigada, beijinhos. Ai, meu Obrigada. Deus. E do site voltamos também. Temos um programa que é o Canta Lá. Quer dizer, é um programa de letras que já teve para se chamar Canta Lá, que é um grande nome. E tivemos um programa de Natal que era o Canta Lá com músicas de Natal. Daí este equívoco. Voltamos a Vila Real de Santo António, onde a Daniela Magalhães está a acompanhar as atividades desenvolvidas pelo município, que aposta num envelhecimento das pessoas, mas um envelhecimento ativo e feliz. Ou seja, em Vila Real de Santo António, os mais velhos vão sendo acompanhados à medida das suas necessidades e fragilidades. Vamos ver o que é que se passa por lá hoje. Olá, boa tarde, eu estou de regresso e hoje temos aqui uma presença muito especial. Como eu disse há pouco, estamos no Parque de Merendas aqui em Monte Gordo, já estivemos a conhecer a iniciativa Cuidar de quem cuidou da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com parte da equipa, já vamos falar também com outros intervenientes desta iniciativa e hoje temos aqui um convidado especialíssimo, o grande Kim Barreiros, está aqui hoje. E siga o baile! Isto acho que já é uma atuação que vai acontecendo. Patrícia, explique-me lá, aqui esta senhora que nós estamos a ver, já é uma coisa que ela costuma fazer? Já. Em edições anteriores já tivemos a Rosinha. Sim. Hoje temos o Kim Barreiros. Como é que se chama aquela senhora? Eu sei que é o Kim Barreiros que está ali, mas como é que se chama? Olha, eu não sei o nome da senhora, mas vou saber, porque ela participa... Ó João! Ela Dona Fátima. Dona Dona Fátima, Fátima. pois. É a Dona Fátima. Faz de Rosinha, de Kim Barreiros, de tudo. Faz aquilo que lhe pediram. Que pedirem. É sempre assim esta animação. É sempre esta animação. Começa. Multifacetada, ela adapta-se aqui a qualquer autor, ela interpreta. E é por estes momentos que vocês também têm motivação para toda esta iniciativa. Sim, claro que sim. Estas iniciativas também de recreação e de convívio são fundamentais para a prevenção da doença mental, Exatamente. para este convívio que também estabelecem entre eles e de facto é fundamental. Este convívio e esta partilha é fundamental no projeto. E tudo isto é possível por causa de uma equipa maravilhosa com quem eu agora vou falar aqui. Já vê? A Susana. A equipa está toda aqui. Susana, que é uma das psicólogas desta equipa, certo? Sim. Trabalho aqui em colaboração com a equipa técnica, sou eu e a psicóloga Susana, até vamos Patrícia. fazer aqui uma coisinha. Vamos para aqui, que é para se continuar a ver a festa lá atrás. Vamos mais para ali. Isso. Sim, pronto, eu faço parte aqui da equipa técnica do projeto Cuidar de Quem Cuidou, sou eu e a psicóloga Patrícia Santos, nós fazemos a avaliação psicológica dos utentes. Essa avaliação é feita no domicílio, nas visitas que fazemos com eles. Portanto, além de conseguirmos identificar alguns utentes com algumas perturbações psicológicas, fazer o encaminhamento para consulta de psicologia e psiquiatria, percebemos também que essas visitas que fazemos e esse estar ali com eles, a ouvir as suas histórias, as suas dificuldades que são inerentes a esta fase de vida do envelhecimento, isso por si só já é bastante terapêutico e ajuda a combater, portanto, a solidão e ajudar aí claramente estão a combater tudo isso. Sim, de depressão e de ansiedade que verificamos que também são muito típicos desta faixa etária. Isto a nível de realização pessoal tem um gosto muito especial, não tem? Sim, muito especial. Foi um projeto que nós vimos nascer e que temos vindo a acompanhar estes utentes com muita regularidade nestas atividades. Criamos laços com eles e alguma familiaridade. Eles veem-nos também como umas pessoas de confiança, portanto, é muito gratificante para toda a equipa. Toda esta diversão, às vezes não se vê as pessoas mais velhas a fazerem tudo isto e vocês aqui agarraram mesmo este projeto com o coração. Sim, nós tentamos proporcionar-lhes um bocadinho uma fuga à rotina e àquilo que é o dia-a-dia deles, que acaba por ser um bocadinho o estar em casa e tem muito pouco espaço para até de convívio social, que é o que nós notamos muito, são idosos que estão em situação de alguma solidão e nós tentamos proporcionar sempre estes encontros sociais e tem sido muito, muito positivo, sim. Muito obrigada e parabéns por todo este trabalho. Eu agora vou aqui ter com a Rose e com o Filipe e o Filipe já ia fugir, mas eu não deixo o Filipe fugir. Foram duas pessoas, das duas primeiras pessoas a entrar neste projeto. Sim, fomos as primeiras pessoas a entrar neste projeto, onde tivemos que percorrer toda a zona rural, ver, neste caso, o número de habitações habitacionáveis,
Foi um trabalho muito grande de treino, demorámos cerca de 2 meses a desenvolver este trabalho, que era ver quais eram as casas que eram habitacionáveis, quais é que tinham idosos e, entre outras, quais, por exemplo, quais que eram ruínas, não eram consideradas habitações. E foi um trabalho de porta a porta. Foi muito trabalhoso. Sim. Foi. Rose, passados 2 anos, estamos aqui neste convívio maravilhoso. Sim, é muito gratificante ter iniciado esse projeto. Foi com muita satisfação e ver o resultado que temos agora. 2 anos de acompanhamento e de alegria. 2 anos que chegarão aos 10, aos 20. É isso. Enquanto nós estivermos cá, estamos para trabalhar em função deles. Exatamente. Muito obrigada também pelo vosso trabalho aqui desde o início desta belíssima iniciativa. E agora eu tenho de ir bailar um bocadinho, tenho de conhecer um bocadinho ela. Ai, agora é que vai ser. Eu queria falar aqui com alguém. Estes senhores não dançam. Como é que se chama? Eduardo Simão. Senhor Eduardo, gosta destas iniciativas? Gosto, senhor, e deve continuar sempre. Não quer que acabe isto, pois não? Não. Festa sempre? Sempre. E esta senhora aqui ao meu lado, como é que se chama? Rita. A Rita, olha Rita, aqui uma Rita também deste lado, tive sorte de encontrar a Rita Ferro Rodrigues, está agora a ver-nos desde lá do estúdio, vamos mandar-lhe um beijinho às duas. Sim. Um grande beijinho para a Rita, que outra Rita. E conte-me tudo, gosta muito destes convívios? Sim, eu gosto muito. Sim. Deixam-na feliz. Como? Deixam-na feliz, eu sei, isto agora está a ouvir mal, que a música está muito alta. Sim. Feliz por estar aqui. Feliz? Sim, é uma iniciativa boa. É uma iniciativa muito boa. Também já tem vários netos, não é? Sim. É isso. Vamos continuar a dançar. Muito obrigada. Queria te dizer. Diga. Queria pedir realmente aqui também a importância de ouvir a nossa colega Rita Soares. Vamos à procura A Rita Soares, onde é que ela está? Está aqui. Vamos lá. Agora. A Rita Soares. A Rita que se está a esconder neste momento. Não gosta destas coisas. Aliás, ela adora estas Mas coisas. foi arrastada agora neste momento. Olá, Rita. Olá, E o que faz a Rita? A Rita neste momento trabalha diretamente comigo, como sempre trabalhou e como sempre me apoiou na área da saúde, mas foi outra pessoa muito importante juntamente com o João Bernardo, porque também era coordenadora desta equipa e portanto não podia também deixar de ter aqui algumas palavrinhas da Rita, que foi fundamental no impulso deste projeto para a rua. E continua aqui presente também a festejar. Sempre presente, continua a dar-me assessoria na área da saúde, mas de facto foi a pessoa que conseguiu materializar e pôr este terreno na rua e portanto não podia deixar de ser da Rita não dar aqui umas palavrinhas também para Rita, fala-me da sensação neste coraçãozinho, agora passados 2 anos e estamos aqui todos a festejar juntos. É um orgulho muito grande fazer parte desta equipa maravilhosa, de acompanhar estas pessoas que eu costumo dizer que são os nossos mais velhos. Os mais experientes, não é? Os nossos mais velhos. Têm mais experiência do que nós, muito mais, uma experiência mais bonita e que nos acompanham para todas as nossas loucuras, por assim dizer. Não dizem que não a nada, tudo o que nós lhes propomos, eles vamos embora, queremos a diversão e queremos boa energia e é isso no final de contas importa. É esse o grande objetivo, não é? É estas pessoas envelhecerem com qualidade de vida e com muito amor no coração. Acima de tudo com companhia, porque às vezes o sempre. isolamento, e ainda hoje temos esse problema, apesar de vocês aqui combaterem de uma forma incrível. Muito obrigada, muito obrigada. É mesmo de coração que o fazemos. Muito obrigada, Rita. Parabéns aqui pela iniciativa. Vamos continuar a falar aqui com mais umas pessoas. Eu já tinha aqui alguns em vista. Onde é que eles andam? Olha, está ali uma senhora que eu sei que ela vai gostar. Porque depois esta senhora aqui eu acho que ela queria falar. Diga-me lá, o que é que me quer dizer sobre esta iniciativa? É muito bom. É uma maravilha. É uma maravilha e Deus queira que façam muita vez, que é para a gente se divertir. Como é que se chama? Ainda não dissemos o nome ali para casa. Olha, eu sou Miquelina. A Miquelina Pereira, que quer vir aqui, além de ser acompanhada durante todo o ano, não é? Gosta destes convites? Gosto destes convites, sim senhora. Gosto, sim senhora. Por quanto tempo é que quer que isto dure? Olha, muito tempo. Não é? Muito tempo. Sempre aqui para bailar. Vá lá bailar um bocadinho. Aqui, agora aqui. Obrigada.
Este senhor faz anos hoje. Muitos parabéns. Obrigado, muito obrigado. Está aqui a partilhar o aniversário com a iniciativa Cuidar com o Ao mesmo tempo, eu também pertenço a este grupo de Cuidar com o Individual. Também está indo. Como é que se chama este senhor? Jaime. O Jaime, que faz Agora não faço nada, agora já tem tudo feito. Pode dizer a idade ou não, Jaime? Não, tem 70 menos 1. 70 menos 1. Com cuidado, não é verdade? Eu vou aqui para este lado, João, fica aqui ao pé de nós. Jaime, conte-me, dava-me a dizer que está integrado também nesta iniciativa. Sou o único. É um dos sortudos. Não, eu e a minha esposa somos os únicos daqui de Monte Gordo. Não apareceu mais nenhum, não sei porquê. Foram todos convidados. Ninguém veio, então pronto. Tinham outras coisas para fazer, mas eles vêm no próximo aniversário, eles estarão cá. Exatamente, pois claro que sim, isto aqui é um grupo muito bom. No almoço de Natal somos sempre 400 idosos. Pois é, chegam sempre... À volta de 50, não é, João? Hoje estamos cerca de Acho que estamos mais. Mais ou menos, Sim. Então, e diga-me lá, como é que é ser acompanhado durante o ano por esta equipa maravilhosa? Esta equipa aqui, por acaso, já tem sido várias vezes atendido por eles. Já temos feito aí uma ginásticazinha. Maravilha. Já temos feito também a ajuda de pronto-socorros e essa coisa toda. E Nunca pronto. está parado com eles? Não, pronto, quando eu posso. Claro, bem, quando posso, não posso, pois. Mas pronto, eu estou contente de estar aqui, portanto, agora. Este convívio vale a pena. Está na reforma, mas tem mais tempo para isto. Exatamente, mas não, também eu tenho outras coisas, tenho a pesca, também vou à pesca. E muito bem. Exatamente, e então pronto. Desde que não esteja parado em casa é o mais importante. Tenho a tarde toda ocupada, os dias ocupados. Muito obrigada. Obrigado. E fico muito contente que goste aqui desta iniciativa. Temos aqui uma cara jovem. Patrícia, junte-se aqui a nós. Acho que nos despedimos em bom, não é? Desta... Eu ainda vou bailar mais um bocadinho. Nós, calhar, ainda ficamos a bailar mais um bocadinho. Acho que ficamos. Continuem, desfrutem e aproveitem Monte Gordo e Vila Real de Santo António. E volto a dizer, muitos parabéns por esta iniciativa maravilhosa que continua por muitos anos. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada, Daniela Magalhães, sempre em animação. E hoje, nos caminhos da Nacional 2, em Vila Pouca de Aguiar, está a jornalista Regina Nunes. Ela que nos vai mostrar um projeto de turismo ecológico. Que maravilha. Ai, estás tão bonita, Regina. Bom dia. Boa tarde, neste caso. Olá, Rita. Boa tarde. Como estás? Estás boa? Tenho tantas saudades de estar aqui convosco. Também eu tinha saudades tuas, Regina. Olha, Rita... muitas saudades de fazer aqui o Intercidades convosco. Olha, Rita, nós estamos no Parque Termal Pedras Salgadas, aqui em Vila Pouca de Aguiar, como tu referiste muito bem, e eu aqui, ao fazer este direto, estava a pensar, bem, será que eu consigo encontrar um casal extremamente simpático que nos consegue dar aqui uma palavrinha sobre este parque, antes de falarmos com quem de direito, para falar sobre este projeto? Comigo eu tenho o Pedro e a Ângela. Podem chegar-se junto a mim, podemos ir a caminhar. Eu pergunto, Pedro, o que é que o fez, aliás, o que é que vos fez chegar até aqui? Bom, nós gostamos muito da natureza e gostamos de águas também. E, estamos então a fazer uma espécie de um circuito assim com termas e natureza. Ou seja, já passaram também por Vidago? Já, a Vidago é amanhã. Vou amanhã. Estivemos em Chaves a fazer as termas lá também. Então, bom, e a natureza. Então, é a primeira vez que vimos aqui. E estão a gostar? Incrível, lindo, lindíssimo. É lindíssimo, onde a natureza efetivamente prevalece, não é? Acho que temos muita sorte em ter isto disponível. No nosso país, não é? É, muito bom. Tão bom. Ângela, a Ângela não é de cá, como podem perceber agora, daqui a nada. Ângela, o que é que é mais... Ângela, o que é que é mais está a fascinar nesta rota que estão a fazer em conjunto, não é? Em geral, tudo. Em geral, tudo. Em especial, a natureza, como o Pedro falou, e as termas, água termal, increíble, a gente muito simpática, a comida é espetacular. O norte de Portugal espetacular. Tras os montes, muito bom. Já provaram a água? Sim, provamos a água de Chaves e das pedras também. E Estou. Campillo amanhã, em Vidago. Gostamos. Muito bem. Amanhã vão para Vidago, não é? Olhem, eu desejo-vos uma excelente viagem. Eu não empato mais o vosso tempo. Eu agora vou mostrar outro pontinho ali com o Manuel, que já está à minha espera. Olhem, muito obrigada. Foi um gosto conhecer-vos. Está bem? Muito obrigada. Uma boa viagem. Está bem? Obrigada. E é desta forma tão boa que nós conseguimos perceber o quão importantes são estes espaços no nosso património e também
no nosso país, não é, Manuel Araújo? Exatamente. Portanto, o Parque Termal de Pedras Salgadas é um parque secular, um parque icónico. Este projeto que temos aqui, que vamos visitar agora, aliás, nós vamos visitar o ex-libris deste projeto, portanto, resulta de 18 eco-houses, sendo que 2 delas são 2 tree houses, que nós é o que vamos ver agora, portanto, e é um projeto que respeita a natureza. É um projeto que nasceu para ser um produto premium, para poder ir de encontro à expectativa do cliente e do turista mais exigente, mas também para não esquecermos aquilo que é o essencial, que é a conexão com a natureza e ter momentos de relaxamento e bem-estar efetivamente revigorantes. Claro que sim. Oh, Manuel, nós há pouco, antes deste direto, estávamos aqui a falar da experiência sensorial, que a realidade é essa, contacto com a natureza, com os animais. É maravilhoso, um passeio por aqui deve ser assim um revigorar de alma. Exatamente, portanto é uma experiência que podemos dizer que revigora ou estimula, aliás, todos os sentidos. E é uma experiência sensorial, de facto. Desde logo o paladar, no nosso restaurante Casa de Chá, com a carta de assinatura de autor do chefe Vítor Matos. No nosso spa termal, onde é possível ter momentos... Vamos. Onde é possível ter momentos de relaxamento e bem-estar e os tratamentos termais. O termalismo está a reinventar-se, é uma aposta segura neste momento e as pessoas podem ter a certeza que se vierem aqui ao nosso spa vão encontrar as melhores propostas de tratamentos, seja tratamentos termais ou seja tratamentos a seco de relaxamento e bem-estar. E depois também a própria natureza, as experiências que acontecem na natureza. Temos bicicletas elétricas, temos trotinetes elétricas, temos atividades de birdwatching, temos pedestrianismo, temos uma série de atividades que proporcionam ao nosso cliente momentos revigorantes e exclusivos. Portanto, achamos que somos exclusivos nisso, na oferta que fazemos, na natureza, na sustentabilidade que defendemos. Recentemente recebemos uma distinção da Biosfera, portanto, uma certificação internacional de sustentabilidade que afirma mesmo isso, que nós estamos aqui para preservar este espaço natural, que a nossa operação tudo faz para que o nosso dia-a-dia seja sustentável, ecológico, exatamente, e portanto que também tem interesse pelos valores locais e pela comunidade local. Exatamente, era isso mesmo que eu queria tocar. A componente local aqui do vosso parque, vocês também trabalham com produtores locais, imagino? Sim, trabalhamos com produtores locais. Aliás, uma das insígnias que a distinção Biosfera pede é isso mesmo. Temos pequenos expositores, aliás, pessoas que fazem produtos tradicionais e artesanais, exatamente, que fazem a exposição dos seus produtos em vitrines que nós temos na recepção, possibilitamos-lhes isso. Trabalhamos também com pequenos produtores locais que nos fornecem algum material e comida, exatamente, para o nosso restaurante e para o nosso dia-a-dia, e valorizamos muito isso, porque achamos efetivamente que temos de fazer parte da cadeia de negócio local e acrescentar valor também à comunidade e à região. Exatamente. Agora, Manuel, nós temos uma coisinha para espreitar e para mostrar lá para casa. Portanto, Ângelo, queres acompanhar-nos? Vamos, Manuel. Vamos mostrar efetivamente aquilo que o Manuel nos quer mostrar. Exatamente. Então, conte-me o que é que nós vamos ver neste momento. Bom, esta casa é a Treehouse. Como disse há pouco, é o ex-libris aqui do parque. É uma das casas preferidas do nosso visitante. Portanto, é uma casa... ligar as luzes? Sim. Pode ser? Pode só um bocadinho. É uma casa que aloja até... Agora sim. É uma casa que aloja até 2 pessoas. E é uma casa que possibilita uma experiência realmente imersiva na natureza. Portanto, a casa tem as 2 atrações desta casa, os 2 pontos de destaque desta casa, se assim podemos dizer, são estas 2 janelas que fazem com que os nossos clientes se sintam no meio das árvores. Portanto, uma delas dá para apreciar a copa das árvores e a outra delas, a superior, dá para ter uma imagem daquilo que é o céu. Ver as estrelas à noite. As estrelas à noite também, exatamente. Portanto, é uma casa muito apreciada, quer seja pela sua arquitetura também muito peculiar. As casas foram desenhadas pelo arquiteto Luís Rebelo de Andrade. Perguntava-lhe com que material é que isto era feito. Estas casas são feitas, são de quê?
Estas casas são feitas com material autóctone, desde madeira até ardósia, principalmente. Portanto, são casas feitas de material sustentável e casas que exigem... ecológicas, exatamente, que exigem um cuidado muito peculiar. Portanto, nós gostamos de as preservar, gostamos que o nosso cliente tenha aqui experiências de excelência e nada melhor do que a Treehouse para efetivamente ter uma experiência totalmente diferente. Para além da Treehouse, nós temos outras casas. E então, que casas são essas? Muito bem. A Treehouse aloja então até 2 pessoas e depois nós temos casas que alojam até 6 pessoas. Ou seja, uma família, não é? Portanto, em família também é possível. Também é possível, exatamente. É possível e é absolutamente recomendável. Que são casas que foram colocadas no meio da natureza de forma modular, portanto não foi cortada nenhuma árvore para estas casas serem colocadas. Existiu o cuidado de que as casas permanecessem praticamente invisíveis no meio da natureza para que esta pudesse ser efetivamente o grande destaque. Isso é uma grande particularidade. O que prevalece é sempre a natureza, apesar da construção das casas. O que prevalece é a natureza. E os animais também. E os animais, portanto, nós continuamos a conviver, a nossa flora e a nossa fauna aqui é ultra preservada, nós continuamos a conviver em harmonia com os esquilos, por exemplo. Sim, já vimos alguns aqui. Já viram, exatamente. Que continuam aqui pelo parque pelo facto de existir respeito também pela sua harmonia e pela sua vida aqui. Portanto, nós temos esse cuidado de preservar a flora, de preservar a fauna, de sermos sustentáveis e de mantermos de facto a autenticidade que permita aos clientes virem cá e gostarem de repetir a sua experiência aqui no nosso parque. Portanto, sem dúvida que quem tem o sonho de dormir numa casa de árvore, sem dúvida que este espaço é uma representação disso. Sim, quem tem o sonho de dormir numa casa de árvore pode fazê-lo aqui no Parque de Pedras Salgadas e, para além de concretizar o sonho de dormir numa casa de árvore, vai concretizar também o sonho de estar num espaço natural, o sonho de se poder reconectar consigo próprio, o sonho de ter um momento de relaxamento onde efetivamente possa sair do stress do dia-a-dia, e temos muita gente que nos visita, muita gente que repete e no verão então o parque fica efervescente, não perdendo, contudo, a qualidade, mesmo nessa efervescência, não perde a qualidade que nos caracteriza, que é a tranquilidade, calma e privacidade. E natureza também. E natureza, exatamente. E natureza. Um espaço natural, onde a água termal é, sem dúvida, protagonista, digamos assim. A protagonista, a par da natureza, digamos. Aliás, a água, tudo isto resultou dos benefícios e do poder da água. Portanto, toda a gente conhece a Água das Pedras. Exatamente, toda a gente conhece a Água das Pedras e é um nome muito forte que também confere bastante personalidade ao nosso produto. As pessoas vêm, reconhecem na Água das Pedras um produto com muita identidade e com muita qualidade, e nós, obviamente, também tentamos e somos um produto com muita identidade e com muita qualidade. Exatamente. Manuel, muito obrigada pela explicação. Oh, Rita, eu vou ficar ainda por aqui. Porquê? Porque nós ainda vamos provar um bocadinho da Água das Pedras, mas este é um dos melhores exemplos de identidade de Vila Pouca de Aguiar, esta natureza e esta calma indescritível. Muito bom, Regina, se tu soubesses quantas águas das pedras eu bebo por semana, ficava-se espantada. Sou uma grande consumidora de água das pedras. Tem aqui um médico ao pé, se calhar vou perguntar se isto faz muito mal ou se faz muito bem. Deve fazer bem. Beijinhos, Regina, um beijinho ao teu convidado também e bom passeio aí por essa natureza maravilhosa. E atenção que quando o tempo está ameno, desperta-nos o desejo de passear por estes belíssimos jardins e pelo campo, mas temos de estar atentos, porque por vezes podemos transportar para casa hóspedes indesejados, como por exemplo as carraças, que trazem algumas doenças com elas. Nem todas as carraças, mas algumas podem trazer. Este é o tema de conversa, já na próxima paragem. Olá, Dr. António Hipólito de Aguiar. Gosta de si um nome composto? É um nome composto. É um nome bonito.
Doutor, antes de mais, faz muito mal beber assim muita água das pedras por dia. Não, desde que obviamente não exagere. Se me Claro. disser assim, bebo 5 litros por dia. capaz de Não, isso não, nem pensar. Mas vamos ao tema que nos traz aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também. É um tema que tem muito a ver também com o core deste canal, visto que nós somos um canal muito ligados à terra, à natureza, e na terra e na natureza, e por quem passeia e por quem tem animais, que também gostamos muito aqui no nosso Intercidades. Claro. Pode sempre surgir Trazer uns desagradável visitantes presença, indesejáveis. exato, Exatamente. das carraças. Exato. As carraças que podem podem trazer-nos algumas doenças, não é? Pelo menos 2 que eu conheça. Uma delas é a febre da carraça. Febre da carraça, ou doença de Lyme, sem dúvida. É a mesma coisa? É uma variante da doença, Ok. porque a outra chama-se escaronodular, que é a febre da carraça mediterrânica. Há, digamos, estas 2 variantes. E, antes de mais, agradecer, obviamente, o convite, desejar-vos as maiores felicidades. Obrigada. Um projeto muito interessante e, portanto, esperemos que progrida da forma que vocês também melhor o conseguirem. Obrigada. Então, carraças são esses indesejáveis peixarocos que de vez em quando vêm agarrados aos cães. Muitas vezes também nós, ao, enfim, fazermos nem que seja uma roça lá em casa e andarmos a roçar o campo, podemos trazê-los para casa. São parasitas, naturalmente, Eles não é? costumam andar mais na relva e assim. Relva, sim, a relva é muito frequente. E agora é a altura delas. E agora é a altura delas, sem dúvida nenhuma. Umidade também e calor, existe. não é? Exatamente, é essa combinação mágica que elas gostam, da umidade e calor. Aliás, como muitos outros enfim, animais indesejados lá em casa, mas esses são particularmente interessados pela umidade e pelo calor. Bom, e então o que é que a carraça faz? A carraça é um parasita e, como tal, gosta do nosso sanguezinho. É assim. É. Aquilo que nós gostaríamos de ser um vampiro, não é? Ali na relva, que de vez em quando se acomoda em nós ou se acomoda nos animais. E habitualmente até é muito mais essa a vertente, não é? Os cães, nomeadamente, que acabam por se rebelar na relva e a gente gosta muito de os ver, mas depois trazem esses presentes. O que é que a carraça faz? Pode-nos picar e é particularmente, como a Rita estava aliás a dizer e muito bem, é particularmente grave quando traz agarrada uma bactéria, porque elas, como todos nós, temos bactérias, temos vírus dentro do nosso corpo. Elas, muitas vezes, ao trazerem uma determinada bactéria, que se chama Borrelia, podem provocar, de facto, uma doença que pode vir a ter uma expressão complicada, consequências desagradáveis, que eu já refiro, que se chama a doença de Lyme. Em homenagem à pessoa que descobriu Quem é esta que teve a doença de Lyme? O Justin Bieber. O Justin Bieber, é verdade. Foi muito famoso. Eu acho que conheci essa doença, isto realmente, Sim, porque... não sou médica, por ele ter explicado o que era, que nunca me tinha percebido. E confesso que só agora consigo é que me estou a perceber que é a mesma coisa, que é uma variante da febre da carraça. Não sabia. Bom, e, portanto, o que é que isto tem de nefasto para a nossa saúde? Elas inoculam-nos, obviamente, porque se alimentam no nosso sangue, essa bactéria, essa tal Borrelia, e podendo depois, passado 24 a 48 horas, começar a aparecer os primeiros sintomas, que são habitualmente o quê? Febre alta, ok? E muitas vezes náuseas, vômitos e muitas dores musculares. Portanto, é uma das características dessas doenças, particularmente desta da carraça. Quem diz carraça diz os carrapatos, enfim. Não é, que nem todas, mas atenção, nem todas, nós podemos ser picados por uma carraça e não acontecer isso, não é? É só as tais que estão contaminadas. Não é? Senão estávamos mal. Estávamos tramados. Muitas pessoas do campo, obviamente, já tinham sido muito infectadas, porque isto, já vão perceber, é uma doença com alguma gravidade. E, pois. portanto, nem todas, felizmente, trazem agarradas essa bactéria, embora algumas, ao picar-nos, mesmo não tendo essa bactéria, dá para desenvolver uma amiga que febre. aconteceu isso, era criança, foi complicado, mas depois passou, mas eu lembro-me que fez-me essa impressão na altura, porque os médicos andavam à procura do que é que ela tinha e depois levantaram-lhe o braço e tinha a carraça na ou muitas axila. vezes, Rita, muitas vezes atrás da orelha, portanto elas escondem-se em zonas que, enfim, de alguma forma são muito menos perceptíveis para nós, são espertas, e vão para o quentinho, não é? E, portanto, as zonas, lá está, quentes e úmidas, são as preferidas também no nosso corpo e por isso elas acabam por... Doutor, mas elas podem picar e deixar-nos logo doentes. Sim. Ou podem ficar em nós e também nos deixar doentes, não é? É assim, basicamente, se elas permanecerem 24 a 48 horas e tiverem essa tal borrélia, são obviamente perigosas. Pois. Se elas pura e simplesmente não trazem esse presente envenenado, picam-nos, podem, obviamente, trazer algum tipo de dissabores, nomeadamente a febre, mesmo não sendo doença de Lyme, pode dar a febre da carraça, porque é exatamente isso que caracteriza, mas não desenvolve o problema que é a doença de Lyme. A doença de Lyme é mais perigosa que a febre da carraça? É mais perigosa porquê? Porque habitualmente, e isto é engraçado para as pessoas lá de casa perceberem, habitualmente aquilo quando a carraça pica, fica uma espécie de uma zona vermelha, que nós chamamos um eritema, portanto fica uma zona vermelha, e depois, com a progressão, essa zona vermelha passa geralmente a uma zona mais acastanhada e fica, parece um alvozinho.
por isso é que se chama escaronodular, porque fica de facto uma escara, uma zona, e depois muitas vezes incha. O nódulo basicamente é um caroço, chamamos-lhe assim, de linguagem mais popular. Pronto. Portanto, isso é que caracteriza, é um inchaço que muitas vezes fica mais rijo, e se for doença de Lyme, habitualmente faz esse alvo que é característico da doença de Lyme. Habitualmente também, como eu disse há bocadinho, dores articulares, musculares, e o que é que caracteriza a doença de Lyme? Isso. Pode efetivamente dar paralisias, pois, paralisia foi o que aconteceu ao facial. Justin Bieber. Exatamente, por isso é que ficou mais conhecido, que é a chamada paralisia de Bell, pronto, que é chato, não é? Porque obviamente a pessoa de repente fica paralisada da face e não percebe exatamente a razão. Chato. E aparentemente até nessa história do Bieber, do que eu me recordo, ele nem percebeu muito bem o que é que lhe estava a acontecer. Não lhe foi logo Aquilo diagnosticado, aquilo foi difícil. Foi difícil. Bom, e depois dá efetivamente febres altas. Mas podem é uma doença acompanhar que passa ou que fica? Porque eu tenho a ideia que... Passa como? Para nós? Não, não é isso. Depois, depois é tratada. Se for pode tratada. voltar? Se for tratada, sempre, porque a carraça se voltar outra vez... Não, mas eu digo, uma pessoa que foi só picada, desenvolveu a doença de Lyme. Sim. Tratou, passou. Passou, claro. Ok, claro, não sim, é uma sim. coisa que fica... Não, vamos lá ver. Se a doença de Lyme tiver muito tempo, é isso que eu agora queria chegar. Ok. Se a doença de Lyme tiver muito tempo, pode se tornar crónica. É isso Então, que eu certo. E ia então dizer. dá, basicamente, de tempos a tempos, dá alterações que muitas vezes até podem ser cognitivas, a pessoa de vez em quando começar a ter umas ausências e, portanto, começar a ter que horror, dificuldades. que É assustador. E, efetivamente, volta e meia, ter dores articulares que ficam. E mais grave ainda, muitas vezes ela aloja-se no coração. E então dá uma coisa que se chama miocardite, porque o nosso músculo do coração chama-se miocárdio, por isso é que é o infarto do miocárdio, não é? Mesmo As pessoas ter cuidado conhecem mais. com as Pronto, carraças. portanto, é perigoso. A carraça pode, efetivamente, ser um presente muito envenenado. Muito chato. Ó, Soutor, e aí existem pessoas, ou grupos de risco, digamos assim? Não, as pessoas que trabalham no campo e as pessoas, obviamente, que estão mais expostas a tudo o que é, lá está, o trabalho do campo e não estão protegidas, e aos animais, e ao contacto com os animais, podem trazer, como a Rita dizia muito bem, muitas vezes crianças na brincadeira com cães que estão a rebolar na relva e tal, tenham cuidado, porque muitas vezes, obviamente, essas crianças podem, sem nós percebermos, não é? Mas também lhe digo uma coisa, que agora já existe coisas ótimas para as carraças dos cães, que agora... agora é parasitas internos e externos, aquilo é fantástico. É espetacular, porque elas... comprimido sobre isto, exatamente, é um comprimido que o meu Zezito tomou no outro dia, que aquilo, a carraça até pode lá estar, mas ela pica e depois vai-se embora. Sim, e aparecem mortas. Passado uns tempos, até muitas vezes aparecem mortas, exatamente por esse... Quando eu te perguntava aos grupos de risco, era mais se, por exemplo, crianças pequeninas ou idosos, ou seja... Tudo o que esteja mais potencialmente mais frágil, não é? Tudo o que sejam pessoas, por exemplo, mais idosas, com um sistema imunitário mais debilitado, ou que estejam doentes, obviamente, todas as doenças, perante uma pessoa que está mais debilitada imunitariamente, porque o nosso sistema imunitário, felizmente, nós não nos apercebemos, porque estamos aqui sãos da vida, mas estamos porque, efetivamente, temos um bom sistema imunitário. Quando a maior parte das vezes estamos doentes é porque o sistema imunitário também baixou as defesas. E aqui, obviamente, todas as pessoas que possam estar implicadas numa baixa de defesas são alvos muito mais fáceis de, digamos assim, ter problemas com consequências mais graves. Temos que andar muito atentos aos nossos filhos, sobretudo verdade. quando eles são pequeninos, a ver-lhes sempre atrás das orelhas e espreitar. Vejam de vez em quando, sim. Principalmente quando eles vão para o campo, quando trazem, às vezes, aquelas visitas de deixá-los estudo. brincar, também é claro, com fundamental. certeza, isso é fundamental. Como é que se trata? Trata-se essencialmente com um antibiótico. Claro, se houver febre e não houver, de facto, essa suspeita da doença de Lyme, trata-se geralmente como se faz com uma gripe, um tratamento chamado sintomático, ou seja, nós tratamos os sintomas. Se há febre, tomamos, obviamente, um antipirético, ou seja, um produto para a febre. Se temos dor, tomamos o chamado analgésico, que é um produto, obviamente, para tirar a dor. Pronto. Se, efetivamente, há suspeita de uma coisa mais grave, então temos de tomar antibiótico. E aí, obviamente, a visita ao médico é imprescindível, porque tem que ser um antibiótico até relativamente específico para aquela situação. Já diagnosticou muitas vezes estas... Não, confesso que não é uma coisa assim tão frequente numa cidade, Ainda bem. a maior parte das vezes e agora também com a ajuda da medicação para os animais deve ser. E hoje ser... em dia os animais estão muito mais protegidos. Eu sei que não é veterinário, mas os animais também têm os mesmos sintomas do que nós. Ou não? Os animais, lá está, nós para identificarmos febre num animal não é fácil, não é? Nada. Portanto, não temos aquela noção, às vezes eles estão mais prostrados, estão obviamente mais sem fome, sem apetite, pronto, são mais esses, nos animais são mais esses... com carraças, por exemplo, muitas vezes estão muito doentes, não é? Há aqui uma associação... Estão. E às vezes nós não nos apercebemos, coitadinhos, eles acabam por dar um bocadinho esse sinal, mas não temos a noção que possam ser até muitas vezes carraças, e muitas vezes são montes de carraças que os habitam já quase
de uma forma crónica, é verdade. Doutor, é um tema assim um bocadinho, digamos que nos faz um bocadinho de confusão, mas eu acho que é fundamental falar. Sem dúvida, para as pessoas perceberem que, essencialmente, na prevenção, como se dizer, é que está o ganho. E a prevenção, portanto, como é que podemos fazer? Então, roupas, quando formos para o campo, roupas o mais possível a proteger o corpo, não é? E, obviamente, toda a zona do corpo que esteja exposta, particularmente as pernas e os pés. Depois, repelente, porque os repelentes também funcionam com a questão das carraças, está bem? Muitas vezes. E se porventura verificarmos a existência de uma carraça, atenção, não se deve tirar, obviamente, com a mão, deve-se tirar com uma pinça, para evitar que ela, de facto, quando está a ser retirada, se agarre. Quando ela já está agarrada, não é? É, com uma pinça. Eu já uma vez vi uma a mexer-se. É, para elas retirarem imediatamente, porque se sentem agredidas e retiram o ferro, digamos assim, o ferrão, não é ferro, o ferrão, da pele, picar, não é? Que está a picar, e portanto aí é mais fácil. E depois desinfetar bem aquela zona, está bem? É fundamental desinfetar bem. Sim. Seja no cão ou na pessoa, fazer sempre esse procedimento. Desinfetar bem, sim, desinfetar bem. Não ir lá com as mãos, não ir lá com as mãos, exatamente. Doutor, foi um gosto. Olha, igualmente. Fiquei a perceber imenso sobre carraça, já vou aqui com mestrado em carraça. Mais um mestrado, exatamente. Não, mas é que é muito importante porque é uma doença muito assustadora, a doença de Lyme, e fala-se pouco, eu acho que não se fala muito, e assim as pessoas podem ficar atentas. É verdade. E terem algum cuidado. Muito obrigada, foi um gosto enorme. Obrigado, felicidades. Ora bem, na Covilhã continua a decorrer a Inove Summit e a Catarina Fonseca, a jornalista Catarina Fonseca, está a acompanhar tudo aquilo que se faz de mais inovador e tecnológico, está a ser apresentado neste momento na Covilhã. Catarina. Precisamente o Conta Lá está a acompanhar a par e passo esta Inove Summit 2026 e hoje o dia foi dedicado ao investimento, ao financiamento, ao cluster da saúde e da biotecnologia e, claro, ao empreendedorismo Made in Covilhã. E para falar de empreendedorismo, nada melhor do que dois empreendedores. Estamos a acompanhar a Startup Competition e comigo eu tenho o Gonçalo, a quem pergunta acabou de fazer o seu pitch, 3 minutos para apresentar uma ideia, aqui tem um bocadinho menos e eu queria que me explicasse o que é que esteve a apresentar lá dentro e porque é que deve vencer esta competição de startup. Portanto, eu estive a apresentar uma ideia que surgiu, entretanto, de um desafio de uma médica local relativamente à fixação dos catéteres. Portanto, nós pensamos que o catéter é um sistema extremamente básico e que é o que é responsável por nos administrar qualquer tipo de tratamento, contudo tem uma taxa de falha elevadíssima. E nós começámos a pensar, desafiaram-nos e nós começámos a pensar, em pleno século XXI, não existem soluções que consigam adaptar e colmatar este problema, porque quando acumulamos tudo é cerca de 10 bilhões de euros de impacto negativo a nível europeu, anualmente. E, portanto, surgiu-nos uma ideia, um dispositivo que já está a ser desenvolvido, já está bastante avançado e que já tivemos investimento e estamos à procura de mais, entretanto, mesmo para resolver este problema, para mitigar as 3 principais causas e um conceito muito peculiar na área da medicina, que é a reutilização dos dispositivos médicos. Temos que começar a ir para esse campo e, portanto, o design do nosso dispositivo permite mesmo que, em ambiente hospitalar, o dispositivo seja reutilizável, desinfetado e que permita ser usado entre pacientes sem haver qualquer tipo de contaminação cruzada. E este é o ParaHealth. Isso, de facto, é uma ideia um bocadinho contracorrente daquilo que é a prática neste momento, mas ter uma boa ideia e levá-la à prática requer aqui algum exercício de resiliência. Temos falado em empreendedorismo neste fórum de inovação. O Gonçalo é empreendedor. De ter uma ideia e levá-la à prática e estar no estádio onde está, o que é preciso? Portanto, resiliência. Eu sei que é um bocado clichê esta palavra e esta ideia que ouvimos muito nos vídeos do Instagram e tudo mais, mas é resiliência, porque há sempre dificuldades a surgir diariamente, hora a hora, e que é necessário se ter aquela pele grossa que se costuma dizer para resolver a situação e para encarar sem desistir. Ok, às vezes levamos aquela má notícia ou às vezes perdemos ali um concurso ou uma coisa qualquer, tudo certo, não há mal. Vamos ali o murro na barriga, levantamos no dia a seguir e continuamos. Este é o segredo de ser empreendedor, é quem tem mais resiliência. Não existem histórias perfeitas e, portanto, nós temos que garantir o sucesso e é com insistência. E uma das coisas que temos ouvido aqui na Inove Summit, até de empreendedores que já têm empresas multinacionais, internacionais, é que o erro
não é mau. O erro é só tentar outra vez, tentar melhor, resolver melhor o problema. Sem dúvida alguma. O erro é o melhor amigo e nós temos que começar a passar isto não só às gerações mais novas, mas também à sociedade em comum. Errar faz parte e é absolutamente necessário, porque se nós já tivermos o sucesso, se já alcançarmos o sucesso, nós já não precisamos de saber errar para isso. Saber errar é muito importante para nós conseguirmos resolver o problema e assim alcançar o sucesso. É muito importante. Portanto, abracem o não e o erro, mas transformem-no. Esse é que é o segredo. Não é para desistir. Não é para desistir. Não se contentem com ele. Tentem-no resolver. Passar para o sim, sem dúvida alguma. E agora, acabou, como podemos ver, e está toda a gente a sair do auditório aqui do Teatro Municipal da Covilhã, acabou esta apresentação de pitch e eu tenho comigo também o Luís, que acabou há pouco de fazer o seu pitch, de uma ideia que teve noutro setor completamente diferente. Sim, é um bocadinho menos complexa do que ali a startup do Gonçalo. É, no fundo, uma nova forma de avaliar a comida, porque estamos muito habituados a avaliar o restaurante e a ir buscar avaliações de um restaurante para ver se é bom ou não, e o que eu estou a tentar desenvolver é, no fundo, uma avaliação específica ao prato. Eu quero saber onde é que se come o melhor polvo ao lagareiro em Lisboa, especificamente, e não saber qual é o melhor restaurante em Lisboa, porque, no fundo, apetece-me comer um determinado prato, não me apetece ir a um restaurante. E o conceito é um bocadinho este, é avaliação de prato especificamente ao prato. Luís, esse setor gastronómico, podemos dizer que está na moda, é um setor que as pessoas gostam de ver, gostam de saber, portanto há aqui um manancial de negócio bastante interessante para quem quer entrar nesta área das startups e da inovação. Sim, exatamente, quem é que não gosta de comer, não é? Qualquer pessoa gosta de comer, portanto acho que é uma área de interesse muito para o público final, que é interessado em comida, em gastronomia, toda a gente gosta de comer, portanto tenho a certeza que é uma ideia que pode vir a resultar muito bem. Para além de participar nesta competition, com certeza que está a retirar aqui também algum valor desta Inove Summit. O que é que para si tem sido mais interessante ouvir das pessoas que têm eventualmente mais experiência, empreendedores já estabelecidos, que estão até a tentar escalar empresas? Sim, claro. Pronto, o tema base hoje em dia é a inteligência artificial e toda a gente sabe que esse é um tópico quente. E claro que há sempre coisas a absorver, mesmo dos oradores que estiveram aqui hoje, há sempre coisas a absorver até para aplicar nas nossas ideias, portanto, sem dúvida que foi muito positivo. Muito obrigada. É o final do segundo dia da Covilhã Inove Summit 2026. Amanhã, reindustrialização do futuro, o tema da transição verde, mais temas sobre inteligência artificial, sobretudo uma troca de experiências, troca de contactos, muito networking, muita partilha de experiências para que quem quer ser empreendedor veja aqui uma forma de começar, quem já é empreendedor vem cá partilhar a sua visão para que, de facto, não só aqui no interior, mas de uma forma geral Portugal consiga dar o salto do empreendedorismo e da transição verde, como é o tema da manhã, e tornar isso, pô-lo na agenda e tornar isso um imperativo nacional. Obrigada, Catarina Fonseca. Sempre um gosto perceber o que se passa num sítio onde estão reunidos tantos empreendedores, mas também tantas pessoas inteligentes a tentar procurar soluções baseadas na tecnologia, naquilo que é o futuro. É assim um olhar para o futuro aí da Covilhã. Obrigada, Catarina, e bom trabalho. Agora, vamos fazer uma curta pausa, mas é mesmo curtinha. Na segunda parte desta viagem, vamos falar do estado da amizade em Portugal. Vamos saber como é que andamos em termos de amizade, com um estudo que andamos a namorar já há bastante tempo, feito pelo Luís Cotei, que vamos analisar aqui com a presença da autora do estudo. E vamos também falar sobre uma marca de joias, que é uma referência no mundo digital e que é uma referência, uma marca portuguesa, uma referência em Portugal e que já vende para muitos outros países. Até já! E depois de uma breve pausa, já estamos de regresso para retomar a nossa viagem no Intercidades. Na próxima paragem, vamos conhecer uma mulher que nasceu numa pequena aldeia do Alentejo e que hoje está à frente de uma marca de joias de autor, digamos assim, em prata e ouro, que faz tendência e não só, que é uma referência num negócio digital, digamos assim, e que nos deve orgulhar, porque já vende não só em Portugal, mas em outros países do mundo. Vamos conhecer um bocadinho primeiro da fundadora da 5. Olá, Ali.
prazer tão grande. Isto também é prazer. uma marca que eu acompanho há muitos anos. O prazer maior é meu, é óbvio. É meu. Adoro. Mesmo. Olha, Girl to girl. conta-me lá como é que isto aparece. Porque tu não tinhas nada a ver com joias, não é? Explica-me lá. Não, completamente. Eu tenho mais a ver com intercidades, ou Pois seja, tem. eu sou formada em Geografia e trabalhei 10 anos em planeamento, por Planeamento isso... territorial, tem Sim, nada a planeamento ver com território. isto. Eu podia estar aqui a falar antes dessa parte e como adoro as cidades e adoro o país e adoro a forma como os territórios são construídos. Olha, mas podes ficar noutra altura e falas sobre ou seja, isso. pronto, essa parte já estou fora. Mas pronto, mas eu acho que trouxe um bocadinho desse mundo e eu acho que houve ali um momento da minha vida em que eu não sabia bem o que é que queria e andei ali numa indecisão e fui para a Geografia, porque a Geografia também nos dá Então não uma dá. amplitude gigante do mundo claro. e, na verdade, dá-nos muito. E encontrei ali, se calhar, na mineralogia, mais tarde, e na petrologia e nesta parte que são as joias. Ou seja, alguns pelos meus 30 anos. ok, Ou seja, já estou a perceber a ligação. eu ando a tentar encontrar como é que eu fui aqui parar. Não, mas é que Mas tem que perceber, há aqui tu fazes coisas ponto. incríveis e isto é tudo da Sim, tua há aqui cabeça. ponto. Não é só a gestão da marca, é o próprio design Sim, das joias. é o design, ou mas diz. seja, eu acho que sempre fui um pouco criativa, mas nos anos 90 nós éramos formatados para irmos para aquelas profissões mais tradicionais. Então, verdade, isso. Tínhamos que ter um emprego. Um emprego, não é? Um emprego Ou sério, seja, de preferência. e eu fui para um emprego, uma profissão tradicional, e assim foi. Mas, de facto, a parte mais criativa estava lá e a determinado momento, aos cerca dos 30 anos, eu comecei a fazer um blog, quando os blogs eram uma brincadeira. Também tive. Também passei por Exatamente, escrevia, não dava a cara, e daí esta persona que é ali, porque o meu nome mesmo é Cátia, ou seja, pronto, andava tempo por aí. Entretanto, começo a fazer uma marca, começo a vender umas coisinhas, que não era joalharia ainda. Sim, ainda não começou logo por esta maravilha que aqui está. Não. Começaste com umas coisinhas. Começo assim a brincar e aos poucos a marca vai crescendo e vai evoluindo, ou seja, tudo muito devagar. Já não sei mais ou menos em Isto foi 2017 que nasce a 5, não é? Exatamente. E é aqui que nasce devagar ou aqui já nasce depressa? É isso, aqui nasce devagar, ou seja, antes disso está a nascer devagar. Ok, ou seja, ok. é esse percurso que eu estou assim... Sim, porque havia até coisas diferentes que tu fazias. Sim, capas capas de de telemóvel. telemóvel, assim, umas coisas com uns espigões, umas coisas muito alternativas que eu mandava vir às minhas amigas. Eu cheguei a casa e disse ao Miguel, olha, criei um site online. E ele, criaste um site online? Eu, sim, criei um site online, vou vender umas coisas. Mas a verdade é que tiveste muita visão ali, porque tu começaste a fazer, ou seja, o vosso negócio, porque agora temos que incluir também o Miguel, teu marido, Claro, nesta parceria de temos mesmo sucesso. que incluir. Que é um casamento já de 20 anos, não é? Sim, Também? sim, 20 Com uma anos. filha e 2 cães. Estivemos a falar sobre isso agora. Exatamente. Mas a verdade é que tiveste visão, porque nós agora falamos das compras online, dos negócios online e dos sites e quer dizer, do Instagram, que veio muito mais tarde. Já é uma coisa normal, mas na altura não era. Tu tiveste um olho. Nós basicamente começámos a fazer marketing de influência e compras bem. online em 2017. Exatamente. E fazíamos isso muito aficadamente, ou seja, fazíamos isso com muita presença, mas com muita naturalidade. E por isso é que nós crescemos de uma forma muito orgânica. Pois foi. Era tudo muito natural, era tudo muito nosso e falávamos sempre de uma forma muito internacional. E por isso é que conquistámos o mercado internacional com alguma facilidade. Mas como é que tu... Pois atenção a isto, é que és tu que desenhas e pensas. Há uma preocupação, que também por isso estás aqui, de sustentabilidade e de... que nem pode deixar... Não acho que não devia acontecer nenhum negócio neste momento, nenhuma nova marca sem estas preocupações, Claro. mas tu tens. E consegues vender em Portugal, acho que vocês são líderes de mercado neste segmento, daquilo que eu estive a pesquisar deste tipo de joias, sem dúvidas, e as coisas têm uma durabilidade enorme, porque também é uma preocupação que tu tens, também tem a ver com a sustentabilidade. Sabes, Rita, as marcas hoje em dia têm muito, querem fazer algo novo, algo hiper criativo. São simples. E é isso, eu não queria de facto criar nada, nem inventar nada. Eu acho que crescia um bocadinho com a máxima que já estava tudo inventado, mas eu sei que obviamente há muito por inovar, mas eu queria retomar aquele nosso gosto pela prata, pelo ouro, pelo conceito mais simples das coisas e que nós podemos usar sempre, ou seja, podemos usar com qualidade, com naturalidade e com a beleza máxima e que podemos principalmente transmitir entre gerações. Ou seja, vai riscar, vai
ter defeito, mas tem herança, tem algo que é nosso, tem algo que preserva a memória. E isso é mais importante do que muitas coisas. São os materiais que vocês usam? São os materiais que nós usamos, sempre prata, ouro, diamantes e afins. Porém, as pessoas dizem assim, mas se calhar isto é super luxo. Atenção, que há coisas para todos os temos preços. Temos peças desde os 50 euros até obviamente, para preços maiores. Que eu acho que é aquilo que eu mais gosto, é na diversidade da oferta que vocês têm. E tem uma coisa muito gira que é, se eu, por exemplo, comprar uma peça e precisar de que essa peça seja reparada... Sim, nós temos sempre o refresh, ou seja, o novo banho, e temos inclusive a hipótese das pessoas nos voltarem a vender as peças. Adoro. Porque nós queremos que as pessoas não fiquem consigo só por ficar, ou seja, nós acreditamos mesmo, quer dizer, é prata, é ouro, nós podemos derreter. Claro, a verdade é essa. É um bem que dura e que vimos agora o que acabou de acontecer, ou seja, com os metais a crescerem a pico, a verdade é que é um bem para sempre. E tu apostas nestas linhas, que eu acho que também, agora inventa-se tanto, e há tanto... As joias às vezes são tão complexas que eu acho que o grande sucesso da 5 é de facto as linhas direitas e a simplicidade, não é? Sim. E isso tem a ver com o teu gosto pessoal, visto que és tu que pensas... Como é que tu fazes? Como é que tu fazes para criar uma peça nova? Como é que isso acontece? Eu acho que muitas vezes, e desde o início, foi sempre responder um bocadinho às minhas necessidades, ou seja, aquilo que eu queria, o que é que eu estava mais... Bom que é assim. Dá muito jeito, dá mesmo muito jeito. Mas às vezes é tudo uma questão de... Estava a ouvir a parte dos empreendedores, mas eu acho que isto é muitas vezes também uma tentativa e erro. Ou seja, nós enquanto empreendedores, andamos sempre a tentar e a errar e às vezes depois acabamos por encontrar o caminho, ou seja, testamos designs e temos sempre uma oferta maior e depois vamos ver o que é que as pessoas gostam mais, o que é que as pessoas gostam menos. Às vezes coisas que eu também não são as minhas preferidas funcionam no mercado. E aí tens que perceber um bocadinho, não é? Claro, funcionam mais em determinados mercados, funcionam mais noutros. Agora, a verdade é uma. O meu público são mulheres entre os 25 e os 55 anos, muito driven, ou seja, muito urbanas, muito autónomas, acho que um bocadinho... E práticas também. Sim, muito práticas, muito para a frente, entre aspas, e que querem joias que ajudem um bocadinho a defini-las, mas também ajudem a resolver o seu dia-a-dia, não é? Ou seja, tenho uma t-shirt branca, coloco uns brincos, pronto, o meu look está feito e posso avançar. E deve ficar muito orgulhosa disto, porque eu acho que é um projeto muito bem pensado. E já estão a vender em alguns países fora de Portugal, não é? Então, é assim, a verdade é esta. Há bocado disseste uma coisa, mas é engraçado. Nós conquistámos primeiro o exterior e depois é que conquistámos Portugal. Acontece muito em Portugal. Ou seja, eu diria que os últimos 2 anos é que nós estamos a conquistar Portugal. É curioso. E onde é que tu queres chegar, Li? Conta-me lá. Estás bem assim? Eu digo sempre que eu quero que a marca perdure no tempo. Ou seja, não tenho nenhum objetivo de valor, eu quero sim que a marca dure no tempo. E o que é que eu sei que a vossa equipa, que é uma coisa que eu também adoro, por razões óbvias, que são imensas mulheres, não é? Trabalhas com muitas mulheres. Gosto muito disso. Quase gosto 80%. muito de trabalhar, sim, gosto muito de trabalhar com mulheres. E o que é que o Miguel faz na marca? Ele é a parte financeira, diretor financeiro. Tu não te chateias com essa parte? Eu gosto de me chatear também um bocadinho, mas trabalhamos muito bem em equipa. Claro. Muito bem. Essa parte. Olha, Li, obrigada. Parabéns à 5 Store. É mesmo um bom exemplo de uma marca portuguesa com preocupações de sustentabilidade, E é tudo feito em Portugal. Tudo feito em Portugal. E desejo-vos muito sucesso. Continuem a marcar a moda, as tendências e a fazer coisas bonitas. Obrigada. Obrigada. E agora, vamos falar sobre amizade e não só. Um estudo recente publicado pelo ISCTE debruçou-se sobre o estado da amizade em Portugal e veio sublinhar que os portugueses têm cada vez menos amigos e, por consequência, andamos um bocadinho mais sozinhos. Mas atenção, porque isto não são só coisas más, nós já vamos perceber. Quisemos saber os porquês e as consequências e, para isso, convidámos a professora e investigadora do ISCTE, Luísa Pedroso Lima, que já me espera na próxima paragem. Olá, Luísa. Percebi depois, mas depois falamos. Temos muita coisa em comum. É verdade. E tem o nome de uma mulher que eu adorava, que se chamava também Luísa Pedroso Lima, sua tia, e que eu aqui evoco hoje só para lhe
para me recordar dela, porque era absolutamente maravilhosa, a nossa Luísa Pedro Lima. Mas hoje o que nos traz aqui, e também tem uma ligação a este tema, que é o tema da amizade e deste estudo, que nós aqui no Intercidades ficámos logo de olho no estudo, aliás, nós e o país todo, que isto foi muitíssimo divulgado, um estudo do ISCTE sobre o estado da amizade em Portugal. E eu queria que a Luísa me começasse por dizer quais é que foram as principais conclusões. Aquelas que vieram nos mídia mais sublinhadas, porque eu sei que há outras. Sim. Então, foi um estudo que pretendeu caracterizar a amizade como é que ela está hoje em Portugal, mas tivemos a sorte de poder comparar os dados com aquilo de há 10 anos. Okay. Porque há 10 anos tínhamos feito, também para a Superboc, um estudo sobre a amizade em Portugal. Nessa altura estávamos à procura mais das diferenças entre os amigos online e os amigos presenciais. E 10 anos depois, a Superboc veio-nos pedir outra vez para fazermos um comparativo. E, portanto, tínhamos, não as mesmas pessoas, mas um estudo com perguntas semelhantes e pudemos fazer a comparação do que é que se passava há 10 anos. E vimos que nós mantemos uma rede de amigos estável, temos em média 12 amigos, os homens dizem mais que têm mais amigos do que as mulheres, mas depois quando perguntamos pelos amigos íntimos, as mulheres dizem que têm mais amigos íntimos do que os homens. Essa noção. E pronto, e estamos a um nível que é um nível parecido com o de outros os resultados encontrados em outros países. A comparação que fizemos com 10 anos atrás também apresenta resultados parecidos com o que se passa nos outros países, é que as pessoas perderam o número de amigos. Têm menos amigos agora do que tinham há 10 anos atrás. Há quem fale na recessão da amizade, portanto, é um fenómeno que não é só um fenómeno português e que é um fenómeno que está a ser descrito neste momento na literatura. E que agravou com o Covid, Luísa? Sim, com os confinamentos. Primeiro a gente descreve um fenómeno, depois começa a procurar as causas. Mas as causas que têm sido identificadas são duas. A primeira é a pandemia, não é? Que foi uma coisa que mudou muito os nossos relacionamentos. E a segunda é as redes sociais, claro, e o acesso ao contacto virtual. Mas há uma coisa muito engraçada que o nosso estudo também mostrou, é que as pessoas não têm noção desta diferença. Quando lhes perguntávamos como é que eram os seus relacionamentos comparativamente com antes da pandemia, as pessoas acham que está tudo na mesma. E, portanto, isso foi um bocadinho surpreendente, porque a maior parte das pessoas, mas a grande maioria diz que está tudo na mesma. E quando nós temos estes dados objetivos, que não são só nossos, noutros países também acontece, de que nós estamos de facto a perder amizades e a perder... Porque estamos a perder o contacto físico, o contacto olho no olho, o contacto emocional, o toque, e também os espaços de partilha e de comunidade, de estarmos juntos, pura e simplesmente, sem estarmos agarrados a um telefone. É isso, não é? É isso. Nós vimos que, principalmente os jovens, estão com menos frequência com os amigos, fisicamente. Eu sinto isso. E isso também é um dado preocupante, não é? Os jovens continuam a dar-se mais frequentemente com os amigos do que as pessoas mais velhas. A nossa amostra foi só até aos 64 anos, mas pronto, é muito claro que até aos 30 anos as pessoas dão-se mais com amigos. Mas comparativamente com os jovens, pronto, porque os jovens de há 10 anos atrás, é significativa o número, a baixa da frequência de convívio presencial com os amigos. Outra conclusão, que também é óbvia e bastante preocupante, deve fazer-nos pensar, evidentemente, que as pessoas com baixos rendimentos e com vínculos precários são as que se sentem mais sós, não é? Há um número importante de pessoas que se sentem sós. Há para aí 20% das pessoas que dizem que frequentemente ou sempre se sentem sós, o que é um número elevado, mas é um número que também, mais uma vez em comparação, aparece nos outros países. E, portanto, isso é uma questão que tem levado, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, a falar do problema da solidão como um problema de saúde pública. Porque as pessoas que têm melhores relacionamentos, as pessoas que têm relacionamentos mais positivos, têm mais saúde, física mesmo, não estou só a dizer saúde mental. Não, isso é super interessante. A felicidade e a saúde física, as pessoas têm menos infecções, têm mais resistência. A amizade, no fundo, também é um medicamento, não é? No sentido em que as pessoas que têm mais amigos, que são menos sós, não é? São mais saudáveis. Mais saudáveis fisicamente. E isso é mais uma vez um paradoxo com a juventude, que temos uma juventude que se preocupa imenso com a saúde.
muito mais em ser fit, em fazer exercício, preocupa-se com o comer e tudo muito bem. Mas essa parte, que também é uma parte fundamental para a saúde, que é a parte dos relacionamentos, parece ser menos relevante. Eu vou lhe dizer, eu estou a tentar não deprimir, mas isto é um bocadinho deprimente. Ou seja, temos que fazer qualquer coisa para contrariar isto. Outro dos dados do estudo, e corrija-me se eu estiver errada, um em cada cinco portugueses que não vive sozinho, apesar de se cruzarem diariamente com pessoas em casa, sentem-se sozinhos? É isso, Há uma solidão, mesmo com pessoas à volta? Sim, a solidão é o sentimento de que nós não temos tantas relações, nem tão boas relações como aquelas que gostávamos de ter. E isso pode existir, mesmo que não tendo muita gente à volta, e há pessoas que podem viver sozinhas e não sentir a falta de mais relacionamentos. Mas também será, Luísa, porque estamos em casa também, mesmo estando em casa com a nossa família, estamos cada um no seu quadrado, no seu telefone? Pode acontecer. Mas o que nós fizemos uma coisa engraçada neste estudo foi comparar, por um lado, a quantidade de amigos com a qualidade das relações, e comparámos a amizade com outro tipo de relacionamentos, com relacionamentos familiares e com os relacionamentos mais comunitários, em grupos, em associações. E, portanto, o que nós vimos, em primeiro lugar, que o que conta são o número de amigos íntimos e não o número de amigos, não é? Portanto, o número de amigos em quem nós podemos confiar, face aos quais nós nos podemos sentir vulneráveis, não é? E contar coisas que não... Amigos mesmo. Os amigos também não é só para rir, também é para chorar. Pois não. E depois comparamos, portanto, é importante o número de amigos, mas é principalmente importante a qualidade das amizades. Portanto, ter muitos amigos não é necessariamente um sinal de saúde e felicidade, mas ter muitos e bons amigos é. E as amizades, a qualidade das amizades é mais importante para a saúde e para a felicidade do que os relacionamentos familiares, que também é um dado engraçado do estudo. Pois é, mas por isso é que se costuma dizer que os amigos são a família que nós escolhemos, exatamente, não é? É muito importante isso. Acha que a solidão, esta solidão, que se não pode ser uma ameaça até à democracia, porque nós vemos os fenómenos dos incels, por exemplo, dos miúdos da chamada manosfera, dos fenómenos de rapazes, sobretudo, que se radicalizam muitas vezes na extrema-direita. Eu digo rapazes porque os estudos mundiais indicam isso, como uma forma também de encontrarem, de certa forma, um grupo, uma comunidade, de pertencerem a qualquer coisa, seja lá o que for, porque se sentem excluídos. Ou seja, em última análise, a solidão, esta solidão dos mais novos, pode ameaçar o sistema que nós acreditamos que é o melhor, que é a democracia. Então, neste estudo, o que nós vimos, era isso que a Rita estava a dizer há um bocadinho, que era que as pessoas de grupos mais desfavorecidos, mais discriminados, mais precários, se sentem mais sós do que as pessoas que pertencem a grupos que são mais dominantes, mais favorecidos. E, portanto, isso também vem a par de coisas que nós sabemos, que as sociedades onde existem maiores desigualdades, existem maiores níveis de solidão. E, portanto, as amizades, os bons relacionamentos são promotores de coesão social fora disso, não é? Agora, neste estudo, nós não estudámos a relação com o populismo. Mas é interessante, não é? Nós estudamos noutros contextos, no ISCTE, na minha equipa, estudámos a relação com o populismo. Porque as pessoas, vou passar um bocadinho para a solidão, quando as pessoas se sentem sós, e numa solidão crónica, não estou a dizer a pessoa que, sei lá, mudou de país, perdeu um grande amigo, estou a dizer uma pessoa que se sente sistematicamente só, entra num registro, que é um registro de se sentir permanentemente ameaçada por aquilo que se passa à volta dela. Portanto, a pessoa já sofreu muito, já se sentiu muitas vezes rejeitada e por isso tem muito medo de arriscar e está sempre à procura, nas relações com os outros, de sinais de que os outros o estão a rejeitar ou não, não é? E, portanto, vive sempre num estado de hipervigilância e de ameaça. Quando pensamos esta solidão não como uma questão individual, como foi durante muito tempo na psicologia pensada como um preditor da depressão e, portanto, associada à falta de capacidades das próprias pessoas se relacionarem com as outras. Mas olhamos para isto numa perspectiva um bocadinho mais macro e percebemos que há grupos que se sentem mais solitários do que outros e que a solidão
não é independente das desigualdades sociais e da discriminação. Não é uma questão das nossas aptidões pessoais, mas é uma questão social. É uma questão social. Podemos também pensar, e foi isso que nós fizemos no outro estudo, pensar a solidão não como uma solidão individual, mas como uma solidão grupal. Se eu sentir que não sou só eu que me sinto sozinha, mas que as pessoas como eu se sentem sozinhas, esse sentimento de que nós estamos ameaçados, de que nós somos ameaçados, que nós não somos respeitados, que nós não somos compreendidos pelas pessoas que mandam, esse sentimento de solidão grupal, como nós lhe chamamos, está muito associado à adesão a ideias populistas. E portanto, nesse sentido, essa solidão individual, que depois se pode transformar numa solidão grupal, não é? Percebo perfeitamente, é grupal e, de certa forma, eu disse tribal porque acabam por se identificar várias pessoas no mesmo grupo com o mesmo tipo de problemas e criarem uma força. Sim, perceberem que não sou só eu que estou a ser ameaçada, mas são as pessoas como eu, que não estão a ser bem tratadas. E sentem uma certa validação por fazer parte desse grupo. Pode ser um grupo hiper nefasto, mas as pessoas querem fazer parte de qualquer coisa. Exatamente. E são outras pessoas que compreendem, e isso é muito importante, quer nas amizades, quer nas relações de grupo, que alguém perceba, compreenda aquilo que eu estou a sentir num determinado momento. E nesse sentido, podemos pensar na ligação entre solidão e populismo. Neste sentido da percepção de ameaça que está associada à solidão. É terrível. Temos que fazer qualquer coisa, não sei muito bem o quê. Eu sei, acho que uma das coisas mais importantes é criarmos espaços de convívio através das pessoas, mais espaços de convívio, habituarmos-nos outra vez a estarmos juntos, mas já lá vamos. Conseguimos perceber neste estudo, ou noutros quiz que tenha feito, se é comum as pessoas terem amigos de outras etnias, ou seja, se a diversidade na amizade em Portugal está espelhada ou não? Nem em Portugal, nem em lado nenhum. Nós escolhemos amigos que são iguais a nós. Ah, é? É. Nós tendemos a escolher amigos que são do mesmo estrato social, da mesma raça, da mesma religião, etc. Somos um bocadinho mais tolerantes relativamente à posição política. E à orientação sexual? E à orientação sexual também, acho eu. Mas de resto, não há grande diversidade. Os nossos amigos são pessoas como nós. Luísa, e há boas notícias desse estudo ou não? Não, há boas notícias. Quais são? Continuamos a saber que manter relações é positivo para a saúde e para o bem-estar e, portanto, isso devia ser um incentivo para que as pessoas... Continuamos a saber, ainda bem que continuamos a saber. Mas se calhar é melhor sublinhar nesta altura, não é? É. E que esta criação de relacionamentos com as outras pessoas, a criação de amigos, se faz partilhando momentos com as outras pessoas, não é? Porque para nós termos alguém que nos compreende, que nos respeita, que cuida de nós quando nós precisamos, que são os pilares da amizade, então, se calhar, precisamos de algum desconforto e eu acho que isso é capaz de ser aquilo que é mais difícil para os jovens neste momento. Estão habituados a controlar muito a sua comunicação. Certo. Estão habituados a controlar e no virtual isso controla-se muito melhor. E o presencial... Provoca desconforto. Tem tanta razão, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Quer dizer, por isso é que as pessoas estudam estas coisas, não é? Não sou eu. Não, é porque os miúdos escrevem... Parece que, e é verdade, controlam muito mais que um SMS, um comentário numa rede social e depois quando se encontram, quase que parece que há uma inaptidão em olharem nos olhos, em dizerem o que sentem, em terem que falar uns com os outros. Isso é rigoroso, porque eu tenho filhos e sei, vejo, analisas, é um bocadinho assustador. Este permanente controle que nós podemos ter no virtual sobre os relacionamentos e que nos cria uma ilusão de validação. Exato. Vou dizer isso de outra maneira. Quando nós estamos com amigos, eles podem nos confrontar, não é? Podem dizer, não, mas não concordo nada com isso que estás a dizer, ou não gosto. Ou que se deseja. Exatamente. No virtual isso é mais complicado. Há os likes, não é? Sim, e pode-se apagar o comentário. Pode-se apagar o comentário. Pode-se ocultar. Sim.
podemos ter relacionamentos com chatbots, quer dizer, de amigos virtuais de inteligência artificial, que nos dizem só o que nós queremos ouvir, que nos dizem sempre que sim, não é? Que estão disponíveis a qualquer hora do dia ou da noite para falar connosco. E isso cria, mais uma vez, vícios naquilo que nós queremos da relação de conforto pessoal. E de desconforto, não nos queremos pôr em posições de desconforto. Mas olha, Luísa, vamos acabar esta conversa com uma nota positiva. Eu ando a analisar também, não sou o Iscoté, mas faço uma análise e agora também é engraçado, mas isto depois um dia se calhar vai também ficar plasmada em alguns dos vossos estudos. Também há muitos miúdos que já estão a fazer uma coisa muito gira, que é perceber isso e então agora fazem coisas que é encontros, que são desafios em que durante 48 horas ninguém toca no telemóvel. Ou seja, isto já está também a começar a acontecer, deles perceberem que a vida tem que ser mais do que esse relacionamento. Eu espero que isto se contamine. E há uma coisa boa da pandemia, que foi para já começar-se a falar de saúde mental. Certo. E os jovens estão muito mais alerta para questões de saúde mental do que estavam, penso eu, há uns anos atrás. Portanto, há uma maior literacia de saúde mental. E, portanto, esta mensagem passada sistematicamente de que os relacionamentos positivos e ao vivo são importantes para a saúde e que faz parte da saúde, não é só o que nós comemos ou a quantidade de horas que passamos no ginásio, mas estar com as outras pessoas. Pode ser a fazer desporto, pode ser a fazer caminhadas, pode ser... Crochê, o que queiram, Exatamente. Qualquer coisa. E eu acho que vamos aqui entrar num ponto, eu sou sempre uma pessoa muito otimista e eu acho que vai haver aqui um ponto em que com esta coisa toda da inteligência artificial, das redes, da tecnologia, vai haver aqui um ponto em que nós vamos de facto valorizar tanto aquilo que é ser humano, no bom sentido. Eu espero que sim, eu tenho essa esperança, porque já começamos a conseguir perceber, os miúdos também começam a conseguir perceber o que é um conteúdo controlado artificialmente por uma máquina, do que é um texto escrito por um poeta, ou o que é uma coisa escrita pelo ChatGPT. E eu acho que esta diferenciação é aquilo que nos vai salvar. Mas isto sou eu, que sou uma otimista, não trabalho no Iscoté, não me importava nada. Agradeço imenso, Luísa, a presença e foi super interessante e que continuem a fazer estas investigações. E quando fizerem, avisem-nos, que nós gostamos muito de tratar destes temas. Eu também sou otimista, também acredito que isto vai acabar bem. Eu também, acho que só pode acabar bem. Muito obrigada. Obrigada. Dia 23 de Abril assinala-se o Dia Mundial do Livro, instituído como uma homenagem aos livros e aos seus autores e como forma de incentivo à leitura. Por cá, a Bertrand Editora decidiu assinalar a data com uma série de iniciativas que vamos conhecer na próxima paragem. Ora bem, Inês, olá! Olá, boa tarde. Tudo bem, Inês? Tudo bem, obrigada. Nós aqui adoramos estudos do Iscoté e adoramos livros, vocês sabem. E então ficámos muito contentes com esta iniciativa da Bertrand do Dia Mundial do Livro. Quantas histórias cabem numa cidade? É este o mote. Inês, vamos explicar o que é que se vai passar. Bem, antes de mais, gostava... Não sei o que é, mas é muito bonito. Já vamos lá. Vamos lá. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da Bertrand Editora, e todas as suas chancelas, a oportunidade de estar aqui a falar sobre livros e sobre as iniciativas que desenvolvemos para o Dia Mundial do Livro. Como a Rita disse, e bem, se assinala no dia 23 de Abril. Então, lançámos o mote Quantas Histórias Cabem numa Cidade e uma das iniciativas que temos é a distribuição de livros em vários pontos da cidade, com o apoio, em vários pontos do país, em várias cidades, com o apoio de várias livrarias. Distribuição de livros que depois as pessoas têm que os encontrar, não é? É tipo uma charada. Eu adorei essa parte, conte-me tudo. Exato, é exatamente isso. É um desafio, é um jogo. Lindo. Já começámos a divulgar nas redes sociais da Bertrand Editora os mapas para as livrarias. Quase uma caça ao tesouro, em que o tesouro são os livros. Exato, e que têm informação uns diazinhos antes para se irem preparando e depois no dia é ir à procura dos livros. E têm questionado muito sobre as horas. Por isso aproveita para falar à vontade, sobre Inês, isso. vamos embora. Então, quanto às horas a que os livros ficam disponíveis, os livros ficam disponíveis no dia 23 de Abril, à hora da abertura das livrarias. Portanto, quando a livraria estiver aberta... Eles já estão escondidos a algures. Exatamente. Portanto, as livrarias aderentes a esta iniciativa estão sinalizadas com um capa-line, um cartaz como aquele que eu trouxe aqui. Vamos ver agora na televisão. Sim. Olha, já está ali. Exatamente. E depois basta perguntarem ao livreiro pelo exemplar. É assim, os exemplares são limitados, mas se existirem, as pessoas vão receber um envelope como este que trazemos para a Rita. Bem, mas olha, está mesmo bonito isto. Sim, linda. E que desafiamos desde já, assim, a abrir. Claro, mas é que eu sou uma autêntica criança. Não, mas era mesmo. Então, com livros, eu aqui ia abrir mesmo. Oh, meu Deus, Sim. só alguma vez conseguia ficar sem ver.
Portanto, dentro do envelope temos a Jane Austen, Orgulho e Orgulho e Preconceito, um grande livro. E uma carta que explica a iniciativa, como estou a explicar aqui. E depois, dentro do livro, existe um marcador personalizado para também assinalar o Dia Mundial do Livro. E este livro, Orgulho e Preconceito, vocês vão ter uma iniciativa muito gira à volta deste livro, um debate, pelo que sei, não é? Ou é uma conversa? É uma conversa, mas lá está. No caso deste envelope que trouxemos para a Rita, nós sabíamos o livro que aí estava dentro, portanto foi propositado. Mas por não se sabe, não é? Não. É uma surpresa. No caso dos livros que estão nas livrarias, é surpresa, é aleatório, por isso não há direito a trocas ou devoluções, mas esperemos que as pessoas gostem dos livros que estão dentro do envelope. Nós selecionámos um leque, por exemplo, temos A Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz, O Assassino Cego, de Margaret Atwood, mas depois colocámos dentro dos envelopes e aí a distribuição já foi aleatória. Claro, e é assim que tem de ser. Exatamente. E aqui com a nossa Jane Austen, com este livro maravilhoso, pelo que eu percebi, vocês vão ter uma conversa, que é uma edição especial do Clube de Leitura Bertrand, não é? Exatamente, o Clube de Leitura Bertrand. Há quantos anos é que eu tenho o meu cartão Bertrand? Mas há muitos anos. O Clube de Leitura Bertrand começou no ano passado, na Feira do Livro, como correu muito bem. Foi uma iniciativa que continuámos na nossa sede, em Benfica, e decidimos, para assinalar o Dia Mundial do Livro, fazer então uma edição especial com duas convidadas muito especiais. A Júlia Pinheiro e a Leonor Rosas. Sim. Este também é um livro muito especial para qualquer mulher, portanto faz-me sentido ter duas mulheres a comentar e... Duas mulheres de gerações diferentes, podem ou não ter a mesma opinião sobre o livro. Acho que vai ser importante e interessante percebermos o que é que consideram deste, que é o maior clássico da Jane Austen. E mais? O que é que se vai passar mais? Há mais alguma coisa que queiras destacar, Inês? Sim, temos também uma iniciativa totalmente online para terminar o dia, às 9 da noite, que é uma hora de leitura. Exatamente. Nós temos aqui a hashtag Hora de Leitura Bertrand Editora. Portanto, na prática... Não, já estou a mostrar. Pronto. Na prática, nós queremos que as pessoas parem um bocadinho a sua rotina, às 9 horas, e que leiam o livro que quiserem, o livro que gostarem e depois partilhem nas redes sociais para nós podermos publicar nas nossas redes. É muito giro. Vocês andam a pensar muito bem nestas coisas. Não, temos que fazer incentivos à leitura. E arranjar formas também divertidas de conquistarmos novos leitores. E eu acho que este tipo de iniciativa ajuda muito, não é? Sim, esta é uma das nossas missões. Queríamos mesmo promover a leitura e destacar o papel dos livros como um elemento central na vida cultural e social das cidades. E falou-se ali de amizade, os livros também podem ser uma forma de unir as pessoas e termos um tema de conversa. Podem e devem ser. Eu acho que os clubes de leitura é das coisas mais interessantes e melhores. É quando nós agarramos num livro e discutimos com os nossos amigos, num jantar, seja no que for. É incrível. Nós aqui temos uma leitora privilegiada. Hoje não está cá, ela entra sempre por WhatsApp, que é a nossa Tamara, que é uma grande leitora e que todas as semanas nos dá ótimas sugestões do que lermos e temos de facto como missão ajudar que os hábitos de leitura avancem no nosso país e que as pessoas percebam a importância de ler. Inês, foi um gosto enorme. Obrigada. E deixo o convite a todos os telespectadores do Intercidades e do Conta Lá e à Rita a estarem presentes no Clube de Leitura esta quinta-feira, dia 23 de abril, 18h30, sede do Grupo Bertrand Círculo. E vão à procura dos livros também. Vão à procura dos livros, eu acho isto lindo. Olha, já fiquei muito contente, muito obrigada pelo presente também. E um beijinho a toda a equipa da Bertrand. Muito obrigada. Na próxima paragem está uma intérprete e autora das suas canções que começou a escrever com 12 anos, imaginem. Deve ser uma coisa super natural. Mas foi também marcada pela presença nas casas de fado, que foram claramente formadoras no seu percurso. Chama-se Terezinha Landeira. É a primeira vez que eu vou falar com ela, que é uma coisa extraordinária, porque nesta minha vida, que já também vai longa de entrevistas em televisão, já entrevistei quase toda a gente, eu não diria, mas já entrevistei muita gente. É a primeira vez com a Terezinha Landeira, mas antes vamos ouvir aqui um bocadinho do Não Partas Hoje. Uma primeira vez, que bom. É a primeira vez, mas já sinto que é assim familiar. Estivemos aqui a conversar já estivemos a conversar um bocadinho, é verdade. Já porque já nos tínhamos cruzado em casas de fado, que eu também gosto muito de fado, e já te tinha ouvido a cantar ao vivo. Sabes o que é que eu acho mais engraçado no teu percurso? Mas já, olha, parabéns, que está muito bonito. Obrigada. Videoclipe, Terezinha, mesmo. Também fiquei muito orgulhosa com o resultado. O videoclipe e a canção, que é muitíssimo bonita.
coisa engraçada no teu percurso é que tu não vens propriamente de uma família tradicionalmente ligada a fado, pois não? Não, minha mãe nem gostava muito de fado, o meu pai gostava e os meus avós do lado do meu pai também gostavam, mas não ouviam em casa. E um dia uma amiga da minha mãe ouviu-me cantar e disse: tu devias cantar fado. Eu disse: fado. Mas ela ouviu-te cantar outra em casa. coisa? Sim, eu gostava muito de cantar sempre em português, as músicas do Festival da Canção, Claro. da Simone de Oliveira. Pequenita. Tudo, muito pequenininha. E ela ouviu-me cantar e disse: devias cantar fado. Eu disse: fado? O que é fado? Essa amiga da tua mãe teve muito Sim, olho. e ela era familiar de um fadista, realmente. Ela era sobrinha do António Melo Correia. Então, pronto, ouviu-me e disse: fado. E eu: fado, o que é isso? Fui ouvir, apaixonei-me pela Ana Moura, na altura. A Ana Moura... Quem é que não se apaixona pela 2008, a Ana Moura estava a começar assim, a sua grande carreira. Eu apaixonei-me por ela e fui aos fados ouvi-la cantar. E depois conheci a Isto Raquel com que idade, Tavares. Terezinha? Foi quando eu fiz 12 anos. 12. Minha mãe levou-me no meu aniversário dos 12 anos. Tua mãe, sem gostar muito de fado, Não, mas olha, disse, deixa lá. coitadinha, ela adora isto. Ela, vamos lá. Ela estava preocupada, porque eu vinha da escola, fazia os trabalhos de casa e ouvia fado. E a minha mãe dizia: mas porquê? Porquê que esta criança gosta de fado? Como é que isto aconteceu? E então levou-me aos fados e eu lá conheci a Raquel Tavares. Mas espera, levou-te aos fados. E foi que tu ficaste tipo assim, como é que foi? Eu quando saí de lá, dei a mão à minha mãe, nós estávamos em Alfama, eu achei o sítio meio estranho, assim, muito escuro, mas disse à minha mãe: mãe, eu não sei como é que vamos fazer isto, mas eu tenho mesmo muito que voltar. Eu era muito miúda e eu lembro-me que aquilo me tocou profundamente. Pensei: eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho que voltar. É uma coisa incrível, porque com 12 anos é preciso uma grande maturidade emocional para se conseguir perceber. Nem todos os miúdos, não conheço muitos miúdos, e depois gostam, mas Sim, com 12 mas é anos... difícil, é uma música difícil para crianças, porque as letras não são fáceis de entender, os sentimentos não nos são familiares. E porque muitas vezes há uma certa, eu sei que muitos fadistas rebatem isto, mas há uma não. certa tristeza, um certo Isso é totalmente peso, verdade. que eu acho que é lindo no Isso fado. é totalmente verdade e eu acho que é isso que embeleza este estilo, porque nós falamos da tristeza com muita propriedade. Pois, com certeza. E às vezes nem estamos assim tão tristes, mas já passámos por aquilo em algum momento e interiorizamos as letras. Mas eu acho que isso é a beleza do fado, eu acho para que mim. isso é mágico. Agora, uma criança perceber isso sim. E comover-se com isso, ou seja, sentir coisas com isso, é que era o sentir, canto. claro. Eu acho que o canto seduzia muito. A coisa de serem vozes poderosas, de repente ninguém cantar com o microfone e ouvir-se em todo o lado, eu achava aquilo uma coisa... Eu lembro-me que uma vez ouvi uma fadista e disse à minha mãe: esta senhora engoliu um microfone. Porque aquilo era uma coisa... Ou seja, para quem não vai a uma casa de fados não entende esta magia. Não, e há Mas um é lado mágico. litúrgico, eu também me lembro a primeira vez que fui a uma casa de fados e também senti a magia, que é o silêncio, há ali um lado... É uma cena meio cool, eu acho cool. É, As pessoas acham super. que é uma coisa envelhecida e triste, mas eu acho cool, porque de repente Eu olhamos cada vez acho menos isso, sabes? Porque nós andamos sempre todos com tantos estímulos que agora alguém dizer silêncio que se vai cantar o fado era o que me apetece dizer a todas as horas da minha vida agora. Não é tão bom e de repente aquelas pessoas estão todas a ouvir a mesma coisa, com a mesma atenção, cada um a sentir da sua maneira, porque a letra vai calhar de formas diferentes a cada um de nós, mas de repente estamos todos ali para o mesmo, não é? E são 4 fados e depois é intervalo e as pessoas já podem conversar outra Isso vez. não invalida que surjam novos fadistas com novas roupagens que fazem coisas Isso é diferentes. importante. Não há nada mal nisso. Aliás, o meu disco anterior chama-se Para Dançar e Para Chorar, precisamente porque eu acho que sou essa pessoa. Tenho o meu lado dramático, sou muito dramática e tudo que me acontece, ai meu Deus, é um drama, vou morrer amanhã. Mas depois tenho o meu lado divertido e acho que tenho um lado muito divertido de brincadeira, de piada e não sei o quê, que também se encaixa nos fados, porque os fados são sobre a vida, não é? São retrato daquilo que nós sentimos. Então, mas essa primeira vez, vamos voltar só a essa primeira vez, estavas-me a dizer, ouviste logo a Raquel Tavares e a Ana Moura? Sim, na mesma noite. Realmente saiu logo ali um grande bingo. E a Celeste Rodrigues também estava lá. Não, foi uma noitada de sonho. E a Raquel, eu antes de ir cantar, a Raquel pôs-me um chile para eu ir cantar e disse-me: como te pus o chile, agora sou a tua madrinha de fado, porque há essa regra. Ah, é? E ela, pelos vistos, há de ter gostado de me ouvir cantar e disse: olha, sou a tua madrinha de fado a partir de agora, portanto, se precisares de ajuda com alguma coisa, podes conversar comigo. E ficámos amigas desde então. E é uma pessoa que me continua a ajudar hoje. Ou seja, ainda há pouco tempo. Não sabia disso. Sim. Isto realmente o fado tem cada Tem segredo, coisas muito tem engraçadas. coisas muito bonitas. Desta semana lhe liguei, estava com uma dúvida de como fazer uma coisa, liguei-lhe: o que é que tu achas, madrinha? Ela: estivemos ali a bater umas bolas e ela ajudou-me. Sabes que é muito engraçado, só para tu te rires um bocadinho, eu e a Raquel, quando éramos mais novas, usávamos às vezes o cabelo e as pessoas confundiam-nos. A Achavam sério? que nós éramos mas eu irmãs. consigo perceber. Achavam que tínhamos umas parecências, sim, que é uma coisa que me orgulha imenso, que eu acho a Raquel muito bonita. São as duas e é uma grande lindas, fadista. são as duas bonitas. É uma grande fadista. Olha, e o teu primeiro, portanto, fazes um primeiro álbum em 2018. Sim. E depois qual é que é o caminho? Conta-me lá. Na Recorda-me lá. verdade, o meu sonho era ser médica, não era ser fadista. E quando entro na faculdade, coincido com a altura em que a Sony Music me convida para fazer parte da equipa da Sony Music. Imagina. Faço o meu primeiro concerto no CCB,
no meu primeiro ano de faculdade, faço um concerto a solo, gostaram muito de me ouvir e convidaram-me. E eu aí pensei, isto agora está a ficar mais sério. Já estavas em medicina? Não estava em medicina, eu entrei em engenharia biológica, depois eu não entrei em medicina. Não entraste em medicina, entraste em engenharia biológica. E então percebi, ok, se calhar esta vai ser mesmo a minha vida. Se calhar vai ser por aqui, que giro. E faço o primeiro disco, depois, passado uns 2, 3 anos, saio o segundo e percebi que era um caminho sem volta, não é? Já estava completamente embrenhada neste mundo. E nem sabia mais. Apanhada. E não sabia como é que ia ser o meu caminho sem ser fadista, eu já nem sei. Ou seja, não sei como é que seria. E pronto, a partir daí fui andando e cheguei agora, estou a chegar agora ao meu quarto disco. Quarto disco já. Olha, e ainda te lembras desse primeiro momento em que cantaste pela primeira vez ao vivo um fado? Tremiam-te as pernas, onde é que foi? Foi na mesa de frados? Não, foi no Bacalhau de Molho, que era onde cantava a Ana Moura e a Raquel. E foi muito inconsciente. Nunca tinha cantado com músicos, perguntaram-me, queres cantar? Eu disse que sim, a minha mãe disse que não. Minha mãe, não, ela não quer. E eu, quero sim, quero muito. E fui, e é nervosa, mas é tão estranho, é tão libertador. Por cima eu era uma criança, tinha zero consciência do que é que eu estava ali a fazer, não é? Para mim foi super libertador. Foi quase como descobrir um sítio onde nós pertencemos e não sabíamos. E isso é muito interessante, não é? Pertencer a um sítio. Como dizia Saramago, chegamos sempre onde nos esperam. Se de certa forma sentiste isso, estavas a chegar onde eras esperada, não é? Sim, e por exemplo, os fins de semana depois começaram a ser muito pelos fados, não é? Eu estava a semana toda na escola a trabalhar o melhor que eu sabia e podia para ter boas notas, para depois no fim de semana poder ir aos fados. E eu ia sextas e sábados aos fados. E de repente era chegar a um sítio, não é que os meus amigos não me entendessem, eu tinha imensos amigos. Mas eu chegava ali e eram pessoas com mais 20 anos que eu, mas que eu sentia que falavam a mesma linguagem que eu. Isso é incrível. Não sabia explicar isto. A tua história é isto. espetacular. Sim, encontraste a tua tribo. Não sabia explicar isto. Encontraste a tua comunidade, a tua tribo, não é? Muito, muito pequena. E era um alento que eu tinha durante a semana. Às vezes estava uma semana difícil, com testes, ou com não sei o quê. E eu pensava, mas calma, está quase a chegar o fado ao fim de semana. Aquilo para mim era um sonho, era maravilhoso. Portanto, a tua formação não foi propriamente, digamos, num conservatório ou não sei o quê, foi nas casas, tu és mesmo uma... Eu não sei nada de música. Foste formada nas casas de fado. Sim. Não é bem assim. Eu também... sei música intuitiva. Claro. Não sei tocar um instrumento. Não sabes ler uma pauta, se calhar. Demora um bocadinho, sei, mas demora um bocadinho. Estou ali, demora um bocadinho, sim, mas... E como é que foi começar a... Porque eu imagino sempre, portanto, já gostavas de cantar, já tinhas um instinto para o fado, para cantar, mas depois uma coisa é nós cantarmos sozinhas ao espelho em casa, outra coisa é começarmos a ser acompanhados por músicos profissionais. Como é que é essa relação dos fadistas com os músicos que acompanham? A coisa mais difícil para mim quando eu era miúda era, eles estavam a tocar, mas não era exatamente igual ao disco. E eu às vezes pensava, eu vou-me perder, porque eu estou à espera daquela nota, daquele arranjo, daquela não sei o quê. E depois percebi, não, mas isto é tão mais divertido. Mas, por exemplo, há uma coisa muito engraçada que é, eu começo a cantar e eu conseguia ouvir o conjunto dos instrumentos, mas eu só consigo começar a perceber o que é que a guitarra está a fazer, a viola está a fazer, passado uns 3 anos de andar a cantar. É isso que eu te ia perguntar. Essa consciência musical demora a chegar. Uma criança com 12 anos, quer dizer, claro, há muitas que sim, mas eu com 12 anos não tinha essa capacidade. Também. Não, e estava tão preocupada com a letra, com as voltinhas que ia fazer, com a minha voz, com não sei o quê, que eu não tinha muita noção do que é que estava a fazer a guitarra, a viola ou o baixo. Mas eu imagino que a guitarra, a viola ou o baixo, esses músicos, que muitas vezes não, no início eles eram muito mais experientes, obviamente, todos eles muito mais experientes do que tu. Há uma paciência para ensinar, eles têm essa paciência, têm esse tempo. Sim. E também consideras que aprendeste, se calhar, o que é que tu aprendeste com eles? Aprendi literalmente tudo. Eu aprendi tudo nas casas de fado, com os meus pais a dizerem-me assim, queres cantar? Tens que ouvir. Porque às vezes eu era pequenita e estava cansada e queria era cantar e ir-me embora. E a minha mãe e o meu pai diziam, ninguém aprende sem ouvir. Portanto, gostaste das palmas que recebeste? Também se calhar estavam a ver se tu só querias o protagonismo ou se Sim. gostavas mesmo, não é? Porque isso é uma coisa diferente. Sim, mas depois perceberam, eu acho que as pessoas à minha volta perceberam rapidamente que eu gostava porque eu era das poucas crianças naquela altura. Eu era mesmo uma miúda no meio de uns adultos que não queriam saber de uma criança. Portanto, eu ouvia muito, falava pouco, não é? Porque eles falavam de coisas que eu não sabia muito bem falar. Claro. Portanto, eu ouvia, caladinha. E depois, às vezes, as noites acabavam e eu saía de lá a chorar, porque diziam-me, olha, isto não fizeste isto bem, ou esta coisa não correu bem. Duro, aquilo era um ensinamento um bocadinho duro. E eu saía de lá a chorar. E a minha mãe dizia-me sempre, íamos no carro para Azeitão, Lisboa para Azeitão, o meu pai ia a conduzir e só dizia, chora que também te faz bem. Mas dorme porque amanhã vais-te sentir melhor. Nunca me apaparicaram, dizer, coitadinho, não.
Eles sabiam que aquele ensinamento era Bons necessário. pais também sabem a importância da frustração, que é uma Sim, coisa que é aceitar que... é muito evitável. E que eu não sabia fazer, eu não sabia. Eu estava a aprender ali, era normal que eles me dissessem, olha, isso não está bem feito. Tu não nasces ensinado, portanto tens que aprender. E levei ali algumas noites que chorei muito. Olha, e quando é que tu começas a escrever? Por acaso foi muito no início, porque havia aquela questão de esse fado não é para a tua idade, essa letra é muito pesada. Sentiste necessidade de criar o teu Sim. próprio repertório? Sim, mas demorei um bocadinho a ter coragem para cantar as minhas letras, porque tinha medo da crítica que eu podia levar dos mais velhos, dizerem-me assim, agora andas a cantar as tuas letras, mas isso tem algum jeito. E alguém te disse isso? Não, por acaso não. Por acaso não. Eu mostrei a minha primeira letra, ou seja, eu devo tê-la escrito pai com 12 anos e a primeira vez que a canto já devia ter uns 13, creio eu. Ui, crescidíssima. Maturidade. Mas deixei passar ali um tempo e pensei, porque eu escrevi aquilo, eu sabia que aquilo eram umas quadras. Sobre quê? Sobre amor. Era uma história de amor muito simples, porque eu tinha um namoradinho naquela altura, terminámos o nosso namoro e eu fiquei muito triste. E aquilo Já estava aí uma fadista. Claro, sofri, achei que morria e que nunca mais ia ter um namorado na minha vida, não é? Então, Mas o primeiro amor é assim, Esse rapaz fez-me escrever tantas letras que ainda hoje canto, que vocês não têm noção. Foi muito inspirador, eu ainda agradeço muito essas frustrações. Agradeço-me este desgosto, porque me fez escrever coisas muito Porque bonitas. é verdade, os desgostos motivam-nos muito a escrever, não é? Claro É estúpido, não é? Porque nós contamos Não é nada, é uma catarse, é uma forma de resolvermos a dor. Mas podíamos falar sobre as nossas alegrias, não é? Era tão mais bonito. Mas... Sim, mas se tu fores ver todos os grandes falam sobre escritores, a tristeza é um motivo... Quando estamos felizes é mais difícil escrever. Nem temos tempo para escrever quando estamos felizes. Não, estamos só ocupados. Estamos a ser felizes. Estamos ocupados a ser felizes. E mas como é que era a letra? Canta-me só um bocadinho. A letra é Mas espera aí que se for para cantar um bocadinho temos que baixar o som do videoclipe que está aqui. A outra era, como é que era? Ainda te lembras? Eu colhi o mal me quer no jardim do meu amor. Não havia outro igual com aquela rubra cor. Não havia outro igual com aquela rubra cor. Isto era muito simples. Escreveste isto com 13 anos? Sim. Rubra cor? Sim, porque era diferente. O que é que tu andavas a ler? Era porque ouvia muitos fados e eu tinha estas palavras, eu tinha estas coisas. Mas eu tive muita graça, porque uma vez disseram-me assim, mas olha, os malmequés não são rubros. Eu disse, pois, este era rubro porque era o único que era diferente. Com certeza. Eu gostei deste porque era rubro. Certo. Não perceberam o poeta. Achei injusto. mas depois esta letra acaba a dizer, agora não há flor que te faça lembrar de mim, porque no fundo aquele canteiro, aquela flor morreu e então acabou-se o amor. Claro que é estranho, porque é que eu com 13 anos escrevi isto? Não sei. Mas interessava muito a escrita. E houve uma altura que me perguntavam, gostas mais de escrever ou de cantar? E eu não sabia responder a essa pergunta. Acho que eu já não existo sem saber escrever ou sem escrever. As coisas são íntimas, não é? É uma ligação... Sim, sem dúvida. Muito íntima. Como é que tu fazes agora quando tu és disciplinada no teu processo de criação, quando queres, por exemplo, escrever uma letra, ou é uma coisa que te aparece, vais no trânsito e não sei, como é que isso acontece? Olha, é lamentável, porque eu adorava ser uma pessoa com regras e que todos os dias se levantava e escrevia uns versos. Não existe. Não é assim. Não, tanto que até confesso que este disco, se calhar até podia sair um bocadinho mais cedo se eu fosse uma pessoa mais regrada. Só que eu demorei muito a escrevê-lo, porque tem todo um conceito por trás, todo ele inspirado em obras do Alfredo Luz, um pintor maravilhoso. E eu propus-me a isto, foi um desafio que eu me propus, porque ele é extremamente inspirador, mas a dada altura eu sequei um bocadinho, ou seja, não me estava a sair como eu queria. E depois eu sou um bocado, se isto não é aquilo que eu quero, então eu vou ficar 3 meses só de volta daquela letra até ela ficar como eu quero. Então não sou uma pessoa com um processo criativo rápido, não sou nada aquela... É mais caótico. Sim, aqueles artistas dizem, eu escrevo 3 letras por dia. Nunca na minha vida. Nunca, nem no meu dia mais inspirado, era impossível isso. Mas sou um bocado de rasgos, de repente vem-me uma ideia, escrevo-a no meu telemóvel, não sei o quê, depois volto lá e desenvolvo. Normalmente é isto. E escreves nas notas, é isso? Sim, nas notas. Gosto muito de escrever à mão, mas uso muitas notas. É mais prático. E agora, olhando para as letras que escreveste para este último disco, há uma temática ou continua a ser o amor dos 13 anos? Olha, curiosamente... Não é esse amor, não é esse, esse não. Não, esse não. Não, mas há uma coisa engraçada que eu noto de há uns anos para cá, que é o amor deixou de me seduzir na escrita. É? Que giro. Sim. Escrevo, obviamente, há sempre uma coisa de amor que sai pelo meio, mas não é a temática que mais me seduz. De repente, tornei-me uma letrista um bocadinho mais observadora e de escrever mais o que está à minha volta do que
autocentrada, já não é tanto giro. isso. Mas é um sinal de maturidade, quando nós começamos a escrever não só sobre aquilo que nós somos, mas sobre aquilo que nós observamos. Não é? E como é que aquilo nos influencia nas decisões que tomamos. E este disco deixa-me muito feliz porque, como tem esta questão dos quadros, sinto que fui para temáticas muito diferentes. Ou seja, não consegues encontrar aqui um fio condutor. O fio condutor são os quadros, no fundo. Mas não há uma temática que ligue todos os temas. Tentei que as temáticas fossem simbólicas e que tivessem simbolismo com os quadros, mas de alguma maneira refletem o estado em que eu me encontro hoje, o que é que importa para mim, o que é que me move, o que é que me preocupa. Então consegues encontrar um bocadinho de tudo isso nas letras. Ai, que lindo! Então conseguimos conhecer-te mesmo um bocadinho melhor com este disco. Sim. Aliás, o título deste disco chama-se Será que lhe descobres a poesia? Exatamente. E eu acho... Em ti também. Sim, em tudo. Nos quadros do Alfredo, nas minhas letras, nas temáticas que eu abordei. Por exemplo, ele tem um quadro que é a Torre de Babel, sobre o qual eu escrevi. Os meus pais ficaram com esse quadro e então, na altura da pandemia, eles compraram-no e eu inspirei-me nesse quadro para escrever esta letra. E no fundo conta nada mais, nada menos do que a história da Torre de Babel. Era um pequenino terreno onde queriam construir uma torre muito alta, mas não se entendiam porque eram muitas línguas e ninguém se entendia. Se pensarmos bem, no fundo é o que acontece hoje em dia, não é? Não estamos a tentar construir uma torre, mas estamos a tentar chegar a algum lado e não nos entendemos porque as línguas são todas muito diferentes, parece que estamos todos a falar de línguas diferentes. Na verdade, as línguas são todas muito semelhantes, nós é que complicamos tudo. É isso. Olha, querida, adorei conhecer-te. Tu és assim como eu, uma gralha faladora, adoro. Adoro pessoas assim. Sim. E esgotou-se o nosso tempo, mas fica prometido outra visita, está bem? E obrigada pela tua presença e que corra tudo muito bem. Obrigada. Tens algum concerto que queiras dizer assim agora brevemente? Não. Disco a sair dia 22 de maio. 22 de maio, exatamente, é a saída do disco. Vou estar super atenta porque quero ver este disco, quero ouvi-lo, quero senti-lo e conhecer-te melhor outra vez. Obrigada. Obrigada. Fechamos aqui o nosso programa. Voltamos amanhã. Beijinhos.